Agora. Foi? Foi, agora foi. Cliquei no... Desconectei tudo. Vamos lá então? Agora foi? Foi, beleza, obrigado. Então vamos lá, vamos conversar mais uma live. Hoje o Miguel escolheu pra gente falar sobre o sono. Na verdade ele falou assim, é teu aniversário, você fala o que você quiser, faz o que você quiser. Mas eu tenho que ter um tema, né? Eu não vou chegar aqui e vou ficar dizendo, me apresentei, me parabenizem, né? Não, então vamos conversar, como a gente sempre conversa. Só que eu vou pedir que hoje a live seja um pouco mais rápida, né? Então vamos conversar aí sobre... padrões de sono, sobre como melhorar o sono. Na verdade, eu venho falando sobre isso. Até quando a gente fala de intestino, fala de dieta, fala de suplementação, fitoterapia, eu acabo entrando nesse ponto, né? Mas, vamos falar mais especificamente sobre o sono. Beleza? Quem presenteou ali, muito obrigado, tá bom? Não esqueçam, né, de curtir, de seguir, de colaborar aí com a nossa live. Valeu, Casa Mendes, valeu, obrigado. Bora então? Obrigado, meu velho. Vamos começar? Vamos conversar aí sobre padrões de sono, sobre como melhorar o sono. Vocês devem ter visto os últimos dias que a gente conversou ali sobre suplementação, sobre fitoterapia e por aí vai. Vocês devem ter visto que teve muita gente dizendo isso. Lembra na doença psiquiátrica que a gente conversou? A gente falou sobre uso de benzodiazepínicos, antipsicóticos e por aí vai. A gente conversou ali, pô, Vinícius, eu tomo tal remédio, tomo Zolpidem e não durmo. Tomo... Rivotril e não durmo, né? Esse tipo de coisa. Por quê? Porque o que está sendo atacado é o problema errado, né? Não adianta, por exemplo, você trocar o óleo do carro que precisa trocar a bateria, né? Não tem muita lógica, o carro não vai andar, né? Então, se não trocar a bateria. Então, não adianta você, às vezes, tomar um medicamento, tomar alguma coisa que induza ao sono por um mecanismo que não é o que deve ser estimulado, né? Ou freado, a depender do caso. Então, tem muita gente que vocês vão ver aí que, nossa, Vinícius, eu tomo Rivotril e não durmo. Lógico, não vai dormir, porque às vezes não é questão de travar o sistema adrenérgico, é de estimular o GABAérgico, né? De estimular o serotoninérgico, alguma outra questão. Às vezes é uma síndrome das pernas inquietas, né? Que é uma questão dopaminérgica, muitas vezes, né? Então, é isso daí, é o que a Bia tá falando. Não adianta só medicar para dormir e não saber o porquê não tá dormindo. É exatamente isso. É exatamente isso. Tá? Então, quem tem problema de sono, e eu me assustei, hein? Essa semana agora, que eu fiz ali sobre doenças psiquiátricas e tal, que eu fiz a live aqui, eu me assustei com a quantidade de gente que aqui na live toma medicamento. Eu me assustei, mano. É muita gente tomando medicamento. Tanto que a gente saiu da live, eu e a Bia, a gente sempre conversa depois sobre a live, o que eu errei, o que eu podia melhorar, como é que estava o público e tal. E a gente se assustou, assim, a gente ficou abismado, cara, com a quantidade de gente tomando medicamento para dormir, para viver, para tudo, antidepressivo, né, e por aí vai. A gente ficou muito assustado mesmo. Tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que hoje não vai ser aquela live de bombar, assim, poderia, né? Poderia ser. Então eu vou pedir que não esqueçam de curtir, de seguir, de compartilhar a live, porque senão ela flopa, né? Ela não vai pra frente. Vai ser uma live curtinha, 1 hora de live, a gente tem mais 57 minutos aí. Hoje vai ser só 1 horinha de live, tá bom? Miguel, estamos aí, ó, sua live, hein? A live do Miguel, técnico em química, que tá sempre ajudando a gente na live. Boa noite, meu velho. Então, vamos falar sobre sono. Miguel, inclusive vocês, que ninguém perguntou nada ainda sobre sono, quiser dar o start, né? Fique à vontade, tá bom? Beleza? Então, bora lá? Tô com uma dor de cabeça ferrenha, esqueci de tomar café hoje, que é um dos problemas, né? Inclusive do pessoal que não dorme, é tomar café essa hora, né? Tô tomando 7h30 da noite, agora vou tomar um café. Porque esqueci de tomar café e me deu enxaqueca. Puta merda. E isso, cara, eu lembrei, eu tava com dor de cabeça aqui, lembrei que nas consultas isso acontece direto, né? Relato de paciente, eu não tomo café, eu tenho dor de cabeça. E eu não tomei o meu café hoje, deu dor de cabeça e não tinha me ligado. Casa de ferreiro espeta de pau, né? O bom e velho ditado. Senhoras e senhores, então agora que está começando a entrar a gente, nós estamos com 100 e poucas pessoas subindo, vamos conversar sobre sono. Para quem está chegando agora, está sempre aqui em cima o nosso tema. Hoje é meu aniversário, então eu fiz a live de aniversário, né? O pessoal sempre me pergunta a idade, tá aí, né? Logicamente que assim eu pareço mais velho, né? Quando eu não corto o cabelo, a carequinha deixa a gente 20 anos mais velho. Live de aniversário, mas o tema mesmo tá aqui. Dicas para melhorar o sono. Hoje eu não botei meu livro à venda para botar o tema duplo aqui, né? Meta de apoio da live financeira. E aqui, para quem quiser seguir, a gente já tá com 194 vídeos no meu canal, tá? Então quem quiser se inscrever lá, se inscreve, ativa o sininho que tem vídeos novos todos os dias lá, tá bom? Vinícius, começou. Aquela melatonina liberação em 2 vezes, a lenta XR, ajuda? Cara, ajuda, velho.
Melatonina XR ajuda, mas tem gente que atrapalha. Por quê? Eu já vou explicar. Jeff, obrigado pelo presente, irmão. Miguel, valeu mesmo, Jeff. Miguel, o que acontece? Tem gente que não precisa dar melatonina para dormir, né? A melatonina, ela induz o sono. Então, a liberação lenta nem sempre é ideal. Eu mesmo sou um cara que se toma liberação lenta, eu acordo no meio da madrugada, tá? Então, a primeira coisa é essa. Outra coisa, melatonina. Pessoal que toma melatonina para dormir. Muitas vezes tomar logo antes de dormir vai te despertar, tá? Ela gera um efeito contraproducente. Então, para quem está tomando melatonina e desperta, ou quem está tomando melatonina XR e desperta no meio da noite, ou tem dor de cabeça, pesadelo, síndrome das pernas inquietas, esse tipo de reação com a melatonina, de duas uma, para de tomar, né? Não toma a lenta, no caso, para de tomar a melatonina de liberação lenta, e caso não seja isso, você pode tomar antes, tá? Então, tomar a melatonina comum muito antes, 2 horas antes de dormir. Se quiser um efeito mais rápido, sublingual, tá? Sublingual é bem mais rápido, tá? Então, assim, melatonina acontece muito da pessoa não precisar de melatonina, porque a melatonina é um subproduto da serotonina, tá? A gente tem que lembrar, eu expliquei, esses tempos eu expliquei como é que funciona. A gente ingere triptofano converte em 5-HTP, 5-HTP no nosso intestino é convertido em serotonina, e a serotonina converte em melatonina, tá? É esse o caminhozinho ali que ela faz. E tem gente que não tem deficiência de serotonina, de 5-HTP, de triptofano, e nem deficiência de conversão em melatonina. E aí ela toma a melatonina, piora a situação dela. Tá? Então, nesses casos, onde a pessoa não tem deficiência de serotonina, 5-HTP, triptofano, onde ela não tem uma desbiose que afete essa produção e essa transformação, a melatonina gera um efeito contraproducente, vai piorar a tua qualidade de sono. Tá? Nesses casos, não utilize, você já vai saber, vai tomar, vai ter dor de cabeça, a perna vai ficar se mexendo, né? Típico de síndrome de pernas inquietas, que não é por conta disso, é por conta da dopamina, né? Mas não vem ao caso, né? E o que vai acordar no meio da noite. Tá? Então, nem sempre a melatonina vai te ajudar, não. Jéssica, eu durmo fácil, mas dá 2, 3 horas, acordo e não consigo dormir fácil de novo. Jéssica, então, vamos lá. Isso, geralmente, essa coisa de acordar no meio da noite, beleza, tiramos a melatonina da questão, né? Tiramos a melatonina da questão agora. Agora vamos falar a pessoa que dorme e acorda no meio da noite. A gente tem alguns problemas, tá? Bia, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de seguir, de presentear. Não esqueçam que é meu aniversário hoje. Não esqueçam de seguir, porque eu preciso de seguidor. Eu preciso de seguidor. Eu tenho 2 metas diárias aqui, 100 seguidores e $10 por live, tá? Então não esqueçam de compartilhar essa porra aqui, de curtir, né? Enfim, tá? Então vamos lá, seguinte, tá? Obrigado, Priscila, valeu. Então é o seguinte, olha só. Porque em alguns casos a melatonina não faz efeito, eu já perguntei, já respondi. Jéssica, o que acontece? Nesses casos que a pessoa dorme, mas ela acorda no meio da noite, nós temos geralmente, não sempre, né? Mas geralmente a gente tem um problema de cortisol, pico de cortisol. O que acontece, cara? Você tem que produzir cortisol no período diurno com uma grande eficiência. Então, quando você vai fazer um cortisol, lá que você faz o exame e o cortisol tá bem lá para a direita, bem alto o valor, e o médico diz que o cortisol tá alto, o médico tá falando uma grande bosta, porque o cortisol tem que estar alto de manhã. Logicamente que ele não pode estourar também, né? Não pode estourar, mas ele tem que estar ali, você divide aquele quadradinho da referência laboratorial em 5, né? Cara, você ouviu isso, não gostou? Tchau, bloqueado. Então é o seguinte, o que acontece? Você pega aquele quadradinho, eu tô pensando se eu tenho um exame aqui para mostrar, eu acho que eu tenho um exame aqui. Aqui, tem um exame aqui. Vou pegar um exame qualquer aqui para mostrar para vocês. Aqui, tem um exame aqui. Tá? Ó, vamos pegar... Ai, não tem o quadradinho para mostrar. Que pena, tá? Mas assim, ó, vamos pegar, por exemplo, aqui, vai. Não tem cortisol aqui, não vou pegar cortisol, né? Vamos dizer que assim, o teu cortisol no laboratório é de 8 a 20, né? E aí você quer de manhã, principalmente até as 9 da manhã, você quer o teu cortisol na casa de 15 para cima. 15 a 20, 21, 22. Pode até estar um pouco supra, tá? Isso é o saudável de manhã. Se você tem um cortisol reduzido de manhã, geralmente você tem algum problema adrenérgico, você toma algum
é, algum benzodiazepínico, algum antidepressivo, e geralmente o cortisol vem meio para baixo de manhã. O que acontece nesse caso? Inverte o relógio biológico. Tá? E aí você tem picos de cortisol. Ô, louco, Jeff. O Jeff, o Fernando, alguém deu algo aqui, apareceu um bolo aqui. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Valeu. Tá? Então, de manhã, muito obrigado, Miguel. Bolo de aniversário. E aí o que acontece? De manhã, que você deveria ter o cortisol alto, você dá cortisol reduzido. E durante o dia que você deveria estar continuando o cortisol alto até o meio da tarde, mais ou menos, o cortisol vai caindo e você vai ficando com sono, que a gente chama de hipersônia. Tá? Então essa moça que acorda, a Jéssica, que acorda 2, 3 horas da manhã, dorme, eu acho que por 2, 3 horas, ó. A Fernanda, que acorda 3 horas da manhã, essas pessoas que acordam na madrugada e continuam acordadas, geralmente elas estão com o cortisol alto no meio da noite e o cortisol baixo de manhã. Quando vocês vão fazer esse exame de manhã, vocês vão estar com cortisol lá na casa de 4, 5, 6. E aí o que acontece? Vocês têm hipersônia, vocês têm sono durante o dia e se despertam na madrugada. Tá? Isso é descontrole de cortisol. Acontece por vários motivos. Cafeína, muito tarde, estresse, boleto demais, luzes, né, muito claras na parte da noite. Vocês podem ver que uma época eu até fazia live meio-dia, porque essas luzes aqui é muita luz. Eu uso refletor aqui, eu uso um outro negócio aqui de luz, uma tela gigantesca, né, um monte de luz. Então, isso nos ativa o nosso sistema simpático de noite. Isso faz o quê? Um aumento de cortisol noturno, que não pode ocorrer. O nosso cortisol tem que cair durante a noite. E caindo durante a noite, conforme o cortisol cai durante a noite, a melatonina sobe. Por isso que quem tem cortisol reduzido de manhã, quem toma antidepressivo e reduz o cortisol de manhã, tem hipersônia, sono fora de hora. Chega 1 da tarde, 9 da manhã, essa pessoa tem sono. Não é para ter. Tá? E de noite ela vai acordar. Vinícius, tem alguma coisa que resolve esse cortisol? Tem várias coisas que a gente consegue modular a liberação de cortisol no período noturno e diurno. Só que aí você precisa, por exemplo, toma antidepressivo. Precisa alterar ou retirar esse antidepressivo, que é muito difícil você lutar contra o medicamento. Tá bom? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Eu tive que banir uma pessoa porque ela estava abismada que eu falei a palavra porra, né? Incrível. Deixa eu ver aqui. Respondi. Para mim piora o sono. O Joniel falou que a melatonina piora o sono dele, conforme eu expliquei bem no comecinho da live. Tomo quetiapina para dormir. Quando não tomo, até durmo, mas acordo 2 da manhã e perco o sono. Casa Mendes, a mesma coisa. Não adianta tomar um indutor de sono, um antipsicótico ou qualquer coisa do gênero, porque o caso, provavelmente nesse caso, é cortisol. Eu atendo muito policial, atendo muita gente que trabalha no porto, né? Atendo muita gente que trabalha de escala, de plantão. Então, às vezes ela trabalha de manhã, às vezes ela trabalha de noite. Essas pessoas têm problemas grandíssimos, enormes com cortisol alto, tá? O que acontece? Acontece, cara, que o corpo está acostumado a ficar em plantão, o sistema simpático ficar ligado em períodos noturnos dessas pessoas que trabalham, né, na escala, principalmente profissão de alto risco, né, policial e etc. Então, de noite, ele tem que estar ali atento o tempo todo, com uma arma na mão, uma arma em punho, né, para alguma situação caótica que vai acontecer. E isso gera despertares noturnos nessas pessoas. Tá? Geralmente, Casa Mendes e Ração, a Fernanda, a Jéssica, que estão falando esse tipo de coisa, geralmente são pessoas aí que passaram por algum trauma durante a noite, tiveram um grande susto durante a noite, ou que pós-gestação, né, no período de lactação, que daí fica preocupado com a criança que acorda, né, assalto, esse tipo de coisa, tá? Aí tem que regular de novo a liberação de cortisol. A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu ler as perguntas aqui. Jeff, obrigado pelos presentes também, obrigado a todo mundo. Priscila, obrigado pelo parabéns. Deixa eu ver, parabéns, Trindade, obrigado, Trindade. Passando aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe, de Miami. Aruna, obrigado de Miami, valeu. Parabéns, Torovic, obrigado, valeu. Opa, mestre, achei que ia ver cara lisa. Esqueci de cortar a barba, mano. Esqueci, cara, porque me deu dor de cabeça, eu fiquei lá zoado e daí eu não cortei. Não deu tempo. Deu tempo, mas eu que morguei. Eu tive que trabalhar também, tive uns probleminha aqui no trampo, tive que consertar umas coisas aqui. Josi, obrigado pelo presente, Chalé do Lago também. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler as perguntas. Vão sentando o pau nas perguntas aí, tá? Não esqueçam de seguir. Por favor, não esqueçam de curtir, porque é isso que faz a live pra frente, tá? É presente, curtida e seguidor. É isso que faz a live pra frente.
Tá? Boa noite, mestre. Semente de abóbora e ashwagandha ajuda a melhorar o sono, Jeff Ribes? Sim, semente de, por dois mecanismos diferentes, né, Jeff? Semente de abóbora, semente de girassol, banana, kiwi, iogurte, liberadores de triptofano melhoram o sono por aumento de triptofano, que se você tiver com o intestino funcionando e com o seu cérebro funcionando, quantidade de glicina circulante correto e por aí vai, esse triptofano que você vai ingerir na semente de abóbora, Jeff, vai se transformar em 5-HTP, esse 5-HTP vai se transformar em serotonina, que ele por si só já vai regular o sistema adrenérgico, né, que seria baixar o sistema simpático, conforme eu falei agora, e essa serotonina vai se transformar em melatonina, tá? Então é triptofano, 5-HTP, serotonina, melatonina. É esse o percurso até chegar na melatonina. Por isso que semente de abóbora melhora o sono. Por isso que eu falo, a Bia sabe, né? Quando eu tô muito irritado, o paciente me irrita, o pessoal me manda áudio na consultoria, que eu fico puto, assim, coisa que eu fico puto. Aqueles pacientes que querem dizer como que eu tenho que trabalhar, essas merdas assim, que eu mando todo mundo se foder. Eu vou lá e como um iogurte com banana e semente de abóbora. E daí eu falo pra Bia, é pra me acalmar, né? Porque daí tem todos os percursores de serotonina inclusos ali. Tá bom, Jeff? E a ashwagandha, aí a gente já entra na pergunta do pessoal ali que acorda durante a noite. Obrigado, Patrícia Ramalho. Valeu. Obrigado pelos presentes, tá? Não esqueça o aniversário do tio hoje, tá? Então, Jeff, a ashwagandha já é aquele outro esquema que eu acabei de falar ali para Patrícia, para Jéssica, para o casamento de ração, né? A ashwagandha a gente utiliza quase que exclusivamente para controle de cortisol, tá? E aí sim entra nesse caso que eu acabei de me explicar durante 5 minutos aqui, que é a pessoa que trabalha no plantão, trabalha de noite, trabalha em escala, que tem pico de cortisol noturno e baixo cortisol de manhã. Você precisa controlar e modular esse cortisol na parte da noite para ela dormir. Se elevar cortisol, ela acorda no meio da noite. Ela até dorme, mas ela acorda no meio da noite com pico de cortisol. Aí às vezes acorda até esse pessoal, não sei se o casamento de ração, esse pessoal aí, quando acorda de manhã, geralmente acorda com taquicardia. Geralmente acorda assim, sabe? E daí o coração assim no pau, né? E daí não consegue mais dormir, tá? Isso é pico de cortisol noturno, tá bom, meus senhores? Beleza, Jeff? Respondido? Ponto Izuki, obrigado pelos presentes aí também. Gel, boa noite, boa noite. Palote, para quem trabalha em turnos diferentes, às vezes na noite, às vezes de dia, o que fazer para melhorar? Acabei de explicar, Palote, é exatamente isso daqui, tá? Isso que eu acabei de explicar pro Jeff, pra Patrícia, pro casamento e afins, né? E pra Jéssica. Controle de cortisol, principalmente controle de cortisol, velho. É lógico. O teu cérebro, ele entra naquele esqueminha de já saber que ele tem que dormir, já saber que ele tem que acordar, né? Quando você começa a acordar no meio da noite para trabalhar, quando começa a inverter turno, você precisa pelo menos modular o teu sono nos dias que você vai dormir de noite, tá? Então o que seria? O uso de melatonina nesses casos ajuda, né? Porque regula o sistema, o relógio biológico de novo, cortar a luz azul, meditação, respiração, né? Cortar a cafeína durante o dia, tomar cafeína só até 1 da tarde, meio-dia, tá? Isso tudo já ajuda, tá, Palote? A modular o cortisol, aumentar a ingestão de triptofano, né? Esse tipo de coisa já ajuda bastante. E nesses casos, pontualmente a ashwagandha, pontualmente uma melatonina, você consegue modular um pouco melhor o sono, tá bom? Deixa eu ler aqui as perguntas. Exatamente isso, eu não sei o que eu falei. Astaxantina causa sonolência, tomo pela manhã e tenho tido muito sono. Não sei se é coincidência. Eu acredito que é coincidência. A astaxantina, no geral, é só um antioxidante potentíssimo, inclusive, que a gente utiliza muito para redução de radical livre e dano ao sistema cardiovascular e ao dano endotelial, né? A redução de dano endotelial. Mas eu não lembro de causar sonolência a astaxantina, tá? É normal ter suor e calafrios noturno e acordar às 3 da manhã? De Mayama Aruna. É o que eu acabei de explicar. Né? Eu até falei, eu cheguei na tua resposta, na tua pergunta agora. Lembra que eu falei agora de dar calafrio, de dar uma sensação assim de, meu Deus, pá, aconteceu alguma coisa, né? Não é normal, isso daí é descontrole de cortisol. Por que tem tanta gente com cortisol desregulado e acontecendo de acordar no meio da madrugada? Barulho pra caralho, tela demais, luz azul demais, né? Iluminação demais, barulho demais, trabalho demais, conta demais, enfim, é celular. Celular é o principal, cara. Botem o celular no modo noturno, 2, 3 horas antes de dormir. Isso vai ajudar vocês enormemente. Ou compre um óculos de visão noturna, né? Um óculos
aqueles de vidro amarelo, né? Que eles bloqueiam a luz azul, tá? Isso ajuda demais, mas colocar o celular tem um modo noturno, bota no modo noturno que já vai ajudar bastante, tá bom? Zuki, muito obrigado pelos presentes, Patrícia também, Zuki de novo, Jeff Ribe, obrigado a todo mundo que tá presenteando, eu tô chegando nas perguntas, tá? Daqui a pouco eu chego na pergunta de quem perguntou, de quem mandou pergunta agora, porque eu tô lendo as lá de cima, tá? Vinícius é mestre em regular o sono. Durmo no meu serviço da meia-noite às 4 da manhã e fico de boa no dia. Que bom, Zuki. O Zuki também. O Zuki trabalha de noite. Né? Eu tenho muito paciente que vem por conta disso, né? Porque precisa regular o sono. Deixa eu ver. Como eu regulo o cortisol, já falei algumas coisas. A gente vai conversando sobre isso. Uma noite em casa, durmo 8 horas sem acordar. Que bom que tá dando certo, Zuki. Carlinhos, sou policial e meu cortisol é super baixo do comum. Tomo quetiapina pra dormir e funciona. Mas com quetiapina, né, Carlinhos? Aí tá falando de medicamento. Funciona porque você está utilizando medicamento. O certo é você dormir sem utilizar o medicamento, né? Então, assim, aí você pode dizer assim, né, Carlinha? Pô, não, minha pressão é ótima. Isso acontece muito, inclusive. Eu pergunto, quanto é que é a tua pressão? 12,8. Porra, é boa a pressão, beleza. Aí a gente vai lendo, né? Aí vai seguindo a consulta, né? Aí eu digo, que medicamento você toma? Eu tomo losartano. Eu disse, porra, mas então tua pressão não é ótima, tua pressão é ruim, você é hipertenso, só que você toma medicamento. Né, Carlinhos? Então, assim, o certo é que você não precise da quetiapina. Aí com quetiapina você está induzindo, mas isso vai gerar outros problemas, né? Você vai acabar ficando sonolento durante o dia, aí vai acabar dando merda a longo prazo, tá? Mas o certo, irmão, é que a gente consiga regular esse sono aí, mesmo sendo policial. E, cara, eu atendo muito policial, eu atendo aqui, a Polícia Civil, eu atendo quase toda a Polícia Militar aqui da cidade. E a primeira coisa que eu faço, cara, é controle de sono, porque eu sei que é tenso, irmão. É tenso. Menopausa. Eu tenho noite e acordo cansada. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Como é que o senhor tá? Tenho 49 anos, não sei o que é uma noite boa de sono. Loja Via Brasil. Acordo cansada. Como você falou cansada, você é mulher. Se você é mulher, tem que dar uma olhadinha por conta da idade, Loja Via Brasil. Se não é menopausa, se não é o climatério, se não é a desregulação hormonal sexual, tá? Lembrando, vocês não podem esquecer. Hipotireoidismo, hipertireoidismo. O que acontece? Mulher, de cada 10 pessoas com hipotireoidismo, 8 são mulheres. Mulher com hipotireoidismo acaba ficando sonolenta o dia inteiro. Tá? Muito sono. Hipersônia a gente chama. E gente com hipertireoidismo acaba não tendo sono nunca. Tá? E mulheres são extremamente suscetíveis a hipertireoidismo. Hipotireoidismo de Hashimoto e hipertireoidismo que se chama doença de Graves. Isso aí vocês têm que avaliar sempre. Logicamente, cara, eu sempre faço algumas pequenas anotações para não esquecer aqui, ó. Minerais e vitaminas, né? Eu anotei. Não esquecer, né, de suplementação de magnésio, que gera relaxamento muscular, de zinco, que gera relaxamento neural. Tá? Esse tipo de coisa é essencial. Não adianta tomar medicamento e não ter uma ingesta suficiente de substrato que produza triptofano, de substrato que produza, né, que converta o triptofano em serotonina, do complexo B, principalmente, tá? Esse tipo, porque vai produzir neurotransmissores, de glicina, que vai produzir neurotransmissores, né? E por aí vai, tá? Então não adianta tomar medicamento e não cuidar do básico. O básico começa na alimentação. Vinícius, não consigo bater na alimentação. O que eu faço? Suplemento e fitoterapia, muito antes de pensar em medicamento, tá? Natasha Bonder, oi, parabéns, obrigado, Natasha, valeu. A menopausa não me deixa dormir e não posso repor. Raquel, é isso aí, que eu acabei de falar para a Loja Via Brasil. Tá, Loja Via Brasil, um exemplo logo ali embaixo, ó. Você descer um pouco, tem essa pergunta da Raquel. Raquel, tem como controlar, já que você não pode repor, a gente consegue fazer controle de sintomatologia. Você não resolve a causa, mas você resolve sintoma. Tem como, tá? Existem controles hormonais que a gente faz, principalmente com fitoterapia. Daí não é muito com suplemento, é com fitoterápico, tá? Tem como regular a sintomatologia. Para quem não sabe, Josi, obrigado pelo presente. Josi Giovana. Meu Deus, deixa o café esfriar. Pera aí que eu vou terminar de tomar isso aqui, café frio não dá. Seguinte. Primeiro, não esqueçam de curtir, não esqueçam de seguir.
E para quem não sabe, eu sou agente da saúde, eu tenho 6 graduações, né, tenho 6 formações superiores, sendo 5 delas na saúde, né, então eu vivo saúde, eu estudo saúde, eu dou aula de análise clínica, eu vivo saúde, eu escrevo saúde, eu atendo saúde, né, eu tenho graduação em terapias integrativas e complementares, estética e cosmética, bacharel em farmácia, biomedicina e nutrição. Então, eu venho aqui conversar diariamente um pouco sobre teoria, né? Obviamente que eu não vou saber tudo sobre essas áreas, eu estudei elas e estudo elas, né? Mas não vou lembrar de tudo. Mas eu venho principalmente conversar dessas áreas atreladas ao atendimento que eu faço, que é de nutrição, com fitoterapia, suplementação, né? E terapias integrativas. Então, o que acontece? A gente pega um pouquinho da teoria, um pouquinho da prática e vem aqui conversar com vocês sobre problemas e como resolver e como direcionar. Né? Você sempre consegue pegar nas respostas de outras pessoas, que eu dou para outras pessoas, você consegue pegar alguma coisa que vai te ajudar. Tá bom? Então, não esqueçam de seguir, porque cedo ou tarde vai ter alguma live que é do seu interesse, tá? Vinícius, tem alguma live gravada tua? Várias. A gente tem, acho que 196 vídeos gravados no meu canal, tá? Inscrevam-se lá no canal, lá no Y, né? Eu não posso falar o nome do site aqui, começa com Y, vocês sabem qual é. Busquem lá, Treta Anabólica, tá? Não esqueçam de se inscrever lá, tem vários vídeos meus lá sobre menopausa, sobre tirzepatida, sobre um monte de coisa, tá bom? Vamos ler aqui. Miguel Felipe, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tem como tirar uma dúvida? Provavelmente, se for do tema, irmão, e eu souber a resposta, manda aí que eu tento te ajudar, tá? Vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver. É meu aniversário também, Josi. Parabéns, Josi. Felicidades, cara. Fique muito bem, aproveite seu dia, tá? Deixa eu ler aqui. Kali, parabéns, professor. Paz, prosperidade na vida e obrigado pelas aulas. Deus abençoe. Obrigado, Kali. Kali 713, obrigado, irmão. Valeu. Tenho 20 anos, usei 1 ml de texto, não sei, irmão. É o Miguel. O papo é outro hoje, tá? O papo é dicas para melhorar o sono. Tá bom? Patrícia Gasparim, Chalé do Lago, Jeff Ribe, obrigado. Lembrando uma coisa dos senhores, se a gente bate a nossa meta financeira, se a gente bate 100 seguidores, que é a meta de seguidores, a gente grava a live. Outra coisa, a pessoa que mais colabora com a live, tipo o Miguel, o Jeff, o Fernando Calixto, que estão sempre aí no topo, podem escolher o tema da live. Inclusive esse tema, né, dicas para melhorar o sono, aí é o Miguel, técnico em química, que escolheu. Tá? Como tomamos a ashwagandha? Você tem que definir uma dose para você, ou um profissional vai definir uma dose para você baseado no seu cortisol. Geralmente é tentativa e erro de dose, tá? A gente começa na dose mais baixa e vai subindo. O que eu vou te falar? Doses ideais, não posso falar dose ideal para você aqui. A gente utiliza entre 200 até 500 miligramas no dia, só que nunca utilizar por muito tempo, tá, Trovic? Todos os... Eu ia falar imunomodulador, olha que loucura. Todos os adaptógenos, né? Todos os ginsengs que são adaptógenos, tipo o ashwagandha, que é um adaptógeno, a gente não utiliza por mais de 90, 120 dias, tá, Trovic? Então, assim, adaptógeno entrou em ginseng, no caso, entrou em ashwagandha, que é um tipo de ginseng, você nunca utiliza por mais de 4 meses, porque ele é um adaptógeno, tá? Então, ele desregula e regula, né, níveis de cortisol, de dopamina, de prolactina, de várias coisas, então, principalmente relacionado aos receptores dopaminérgicos, ele pode gerar ali uma dessensibilização de alguns receptores. Isso nunca é interessante. Então, alguns suplementos, alguns fitoterápicos, perdão, não são de uso contínuo nem a pau. Você tem que parar, né, e deixar um tempo para ressensibilizar receptor. Caso, por exemplo, da mucuna. Mucuna, né, acontece isso. Vocês podem ver que pessoas que tratam Parkinson, né, com L-Dopa, tem que subir a dose do L-Dopa por dessensibilização, né, pela hiperexcitação do receptor dopaminérgico. Tá bom? Beleza? Josi, muito obrigado, Josi. Vai curtir o seu dia também, né? No aniversário da Josi também. Obrigado, Jeff. Obrigado, Josi. Vamos continuar aqui. Vamos ler. Estou respondendo, tá? Qual o nível de cortisol correto? Eu expliquei aqui antes. Não é um nível, depende do laboratório. Cada laboratório tem a sua referência laboratorial a depender do método utilizado. Mas sempre, se você dividir a referência em 5 quadradinhos, né? 2 para a esquerda, 1 para o meio e 2 para a direita, né? Então, tipo, de 0 a 10, um quadradinho 0, 1, 0, 2, o quadradinho 3 e 4, o quadradinho 5, o 6 e 7, e 8, 9 e 10, né? Os do meio
para mais, tá? O cortisol de manhã sempre da metade para cima, nunca da metade para baixo. Então, se é de 0 a 20, o teu cortisol tem que estar ali 13 para cima. 13 não, né? 12 para cima, tá? 13 não dá. Cortisol muito baixo do comum porque ocorre, sou policial, e 3 e pouco, 7 da manhã. Então, Carlin, mas no teu caso, Carlin, que eu já expliquei ali atrás sobre a polícia, não tinha visto essa tua pergunta ainda, no teu caso, o cortisol tá abaixo do comum por conta da quetiapina, irmão. Tá? Por conta da quetiapina. É por isso, você tem que ficar muito tempo sem a quetiapina para normalizar esse cortisol agora. Tá? Beleza? Luciano Gondim, obrigado também. Zuki, obrigado, irmão. Valeu, todo mundo que tá presenteando aí. Tá? Muito obrigado. Se estiver usando trembo, trabalho à noite 12 por 36. Durmo 2 horas de serviço e quando chego em casa às 7h30 durmo pesado. Que bom que você consegue, Débora. Que bom mesmo. Não é normal, né? Isso não é tão comum assim. Patrícia Gasparim, boa noite. É o Zé. Chegou o Zé aí. Obrigado, Zé. Valeu. Rosilene, meu cortisol tá 13. Tomo antidepressivo de manhã e Donarém à noite. Ainda assim não durmo bem. Não, porque não é só cortisol. Gente, quando eu falo alguma coisa, vocês têm que pensar assim. Eu estou dando um exemplo. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu tenho 200 a 250 pacientes fixos mensais. E são casos totalmente diferentes. Logicamente tem casos que é igual, mas a maioria é tudo diferente. Cortisol é uma das coisas, né, Rosilene? Um dos 800 trilhões de coisas que a gente tem que viver. Tá? Então, o teu caso pode ser excesso adrenérgico, falta de serotonina, falta de melatonina por consequência da falta de serotonina, um excesso dopaminérgico, pode ser um problema dopaminérgico que gera síndrome das pernas inquietas, pode ser uma falta de complexo B que não deixa a produção de neurotransmissores acontecer, tá? Então assim, Rosilene, não é só o cortisol. Cortisol é uma das coisas. É igual eu falei assim antes, né? Eu dei o exemplo assim, não adianta tomar um remédio, por exemplo, um medicamento, um suplemento fitoterápico que vai regular cortisol para dormir, se o teu problema é adrenérgico, ou se o teu problema é serotoninérgico, por exemplo, não vai resolver. Não adianta trocar o óleo de um carro que a bateria pifou, vai ter que trocar a bateria. Então não adianta atacar um problema se o problema é outro, tá bom? Joyce Leite, boa noite. O que fazer quando seus sonhos sempre são brigas corporais? Tenho mais do... Eu não sei. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não entendi. Você quer dizer que você se mexe no teu sono e você... Não sei. Eu não entendi a pergunta, Joyce. Perdão, Joyce. De verdade, não entendi a pergunta. Tá? Se tu puder refazer ela, aí eu consigo te ajudar. Dor de enxaqueca muito por ardência. Nunca tive uma noite de sono sem tema. JM, pelo amor de Deus, dicas para melhorar o seu sono, JM. Meu Deus, gente. Tá aqui o tema. Deixa eu colocar a nossa meta aqui, daí tu me fode, né, JM? Deixa eu botar o tema aqui. Não, o tema não, porra. O tema já tá aqui, ó. O JM pirou aqui, ó, o cabeçote. 27% da nossa meta batida. Tá? Bora. Vamos continuar aqui. É isso aí. A Bia já tá avisando aí que tem que aguardar a resposta. Se começou a perguntar 1000 vezes, a Bia já bane e tá resolvido. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acordo à noite e estou na menopausa. Já respondi também. Tenho Hashimoto e descobri agora mesmo todos os exames da tireoide estarem ótimos. Estou arrasada. Não, peraí. Vabi, tenho Hashimoto, descobri agora mesmo. Todos os exames da tireoide estarem ótimos. Estou arrasada? Não. Como assim? Eu não entendi, Vabi. Eu não entendi. Você tem Hashimoto e os exames da tireoide estão bons e você está triste? Eu não compreendi. Tomo 5-HTP. 5-HTP pode ajudar se o problema for serotonina. Senão não vai ajudar, Raquel. Tá? 5-HTP gera o subproduto, chama-se serotonina, né? Então é aquela escalazinha, né? Uma coisa gera outra, gera outra, gera outra. Então, a triptofano é um combustível, 5-HTP já é o combustível já metabolizado, né? Vai gerar alguma coisa. Vai gerar, no fim das contas, serotonina. Não adianta só focar nesse tipo de coisa. Como eu digo e repito aqui, tem que entender qual é o problema para atacar o problema, tá? Suzy, feliz aniversário. Obrigado, Suzy. Zuki, obrigado pelos presentes também. Loja Via Brasil, você consulta online? Eu só consulto online. Eu não tenho mais tempo para consultar presencial, sair da clínica, né? Não tem, eu até estou fazendo clínica aqui. Nesse lugar aqui que eu estou agora vai ser minha clínica. Mas no momento só online, tá? Loja Via Brasil. Para quem quiser consultoria,
É só clicar no link da bio, tem ali direto o direcionamento para o WhatsApp, ou se não no meu TikTok, nas postagens do TikTok. É só ir no TikTok ali, nas postagenzinhas, no feed. A primeira postagem que está fixada tem um número de atendimento em vermelho. É só chamar naquele número, segunda-feira a Bia manda mensagem para vocês. A Bia responde vocês, tá? Lu Silva, o meu tá 22,5. 22,5 já tá lá no limite, mas eu acredito que tá ok, tá? Geralmente tá ok. Se não tiver tendo crise de ansiedade, tá bom. Minha pressão é emocional. Agora eu não sei se eu tomo remédio para pressão ou coisa de ansiedade, ou os dois. Eu não sei, tem que ver cardiologista, mas geralmente se controla só o emocional, né? Tá, predador? Então, assim, se você é ansioso, você tem crise de ansiedade e sobe a pressão, não adianta ficar tomando remédio para pressão. Logicamente, eu já falei aqui, eu não vou repetir, porque já teve gente querendo ir comprar remédio, mas a gente tem sim estratégias farmacológicas onde você controla a pressão com beta-blockers, e vou parar por aí, né? E você controla a pressão com beta-blockers, consequentemente você controla a entrada e saída de cálcio cardíaco e você controla a frequência cardíaca e resposta adrenérgica, né, de adrenalina, que consequentemente controla o fator emocional. Quando a gente está falando de ansiedade, tá, predador? Então, se você for num bom médico, num bom nutri, num bom farmacêutico ou num bom cardiologista, ele vai saber fazer isso, tá? Eu tenho que parar daí por aqui, porque se eu falar, vocês vão querer fazer sozinho e vai dar merda. O que poderia fazer para quem está com Hashimoto positivo sem problemas nos exames? Vabi, agora eu entendi a tua pergunta. Vabi, provavelmente não tem, tá errado. Não tem como tá sem problemas nos exames tendo Hashimoto. Não tem como. Tá? Vabi, provavelmente o teu TSH tá na casa do caralho, só que dentro do valor de referência, né? Provavelmente. Ou você tá tendo transitório, que ele fica hiper, hipo, que é típico do início do Hashimoto. Tá, Vabi? Então é o seguinte, se você tem Hashimoto e tá perfeito, TSH abaixo de 2, T4 livre ok, T3 reverso baixo, T3 livre bom, então você não precisa se preocupar. Se você não estiver com sintomatologias, tá, Vabi? Mas, se o médico olhou um TSH de 4,5, um T4 de 0,6 e ele disse que tá bom, aí você tem que trocar de médico, tá, Vabi? Se você puder falar os números do teu exame aqui, com certeza eu vou olhar aqui mesmo, ao vivo, para você. Tá? Daia 40, boa noite, boa noite. Tô com medo de Hashimoto, menopausa, me sinto fraca. Respondi. Michele, cheguei. E aí, Michele, firmeza? Pumagabi 13, boa noite, boa noite. Zuki, obrigado. Mima Suda também, muito obrigado pelos presentes. Não esqueçam de curtir, de presentear, de seguir, tanto faz. E, logicamente, seguindo, vocês recebem notificação das próximas lives, né? E aí vocês podem ver as próximas lives que interessam a vocês. Isso que é interessante, tá? Vamos ver aqui, Josi. Nossa, agora que eu cheguei na Josi aqui. O que você faria para ter um sono reparador? Estamos falando sobre isso. Calma, calma. Calma lá. Calma lá, já vamos chegar nesse ponto aí, Michele. Fiquem aí, aguardem que a gente já vai falar. É porque é uma resposta muito ampla. Depende da pessoa, mas eu já vou chegar num meio termo aí, tá? Regina, boa noite, boa noite. É o Zé, parabéns, tudo de melhor sua vida. Obrigado por estar aqui mudando, melhorando vidas. Valeu, Zé. Tamo junto, tá? Aqui, já... Beleza. Vamos lá. Essa resposta para a Michele ali, eu logo vou falar, tá? A Michele perguntou uma resposta que é muito ampla. O que você faria para ter um bom sono reparador? Já vou chegar nisso daí. Isso daí vai ser meio que a conclusão da live, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo as outras. Seguinte, Deni, boa noite. O que você me fala de melatonina? Deni, melatonina, toma quem precisa. Ponto. Não é um resolvedor de tudo. Por quê? Toma quem precisa. Acho que é meio óbvio, né? Mas quem que precisa? E aí que vem, Deni. Quem precisa de melatonina? Quem não produz melatonina por problemas na produção de serotonina. Então, o que acontece? A serotonina, Deni, 90% dela é produzida no intestino. Se você tem uma disbiose, se você vai mal de intestino, você não vai no banheiro todo dia, você tem diarreias frequentes, você tem leaky gut, né? Você tem disbiose, tem síndrome do intestino irritável, qualquer coisa que afete o teu intestino, você vai produzir mal a serotonina. Ou um excesso tremendo ou baixo demais. E também não vai biotransformar, né? Então não vai gerar biotransformação para que essa serotonina se transforme em melatonina, tá? Então a melatonina é para esse tipo de caso. E principalmente para corrigir relógio biológico. Então eu até expliquei aqui, pessoa que
viajou, né, pegou o horário, né, do avião lá, aquele aquele leg lá, eu não lembro o nome dessa porra aí, né, que a pessoa viaja de um país para outro e muda o fuso horário, né, esse tipo de coisa, né, leg jet, acho que é esse o nome, né, esse tipo de coisa, ou trabalha, né, em turnos, e aí essa pessoa tem que regular o sono dela para a noite de novo, porque ela teve que dormir de manhã. Então, nesse ponto, a melatonina ajuda. Ou, aí sim, diretamente a melatonina por problemas de biotransformação. Baixa ingestão de triptofano, problemas intestinais, onde você não produz adequadamente a serotonina. Tá, Deni? Aí a melatonina funciona. Fora isso, ela pode ser contraproducente, pode inclusive atrapalhar, tá? Por um excesso de melatonina. Tá bom? Patrícia, muito obrigado pelo presente também, tá? Regina Ferreira, Mimassuda também. Regina Ferreira, é verdade que o chá de mulungu ajuda a dormir? Sim, o chá de mulungu, ele é um ansiolítico, é como se fosse um benzodiazepínico, é um ansiolítico natural. Então é meio que o Rivotril natural, né? Mulungu, cauacau, passiflora, valeriana, esses chás todos a gente utiliza para induzir o sono, para dopar de forma natural. Tá, Regina? Ajuda sim, se o teu problema for adrenérgico. O que significa? Se você for ansiosa demais, se você for com adrenalina demais, se você tiver cortisol alto demais durante a noite, aí você tem o sistema adrenérgico ligado. Geralmente o mulungu vai ajudar a dormir quem é ansioso. Não quem tem problema com GABA, quem tem problema com dopamina, não. Vai ajudar quem tem problema com ansiedade, com agitação. Aí o mulungu ajuda. Tá bom? O processo de largar o celular 30 minutos antes é excelente. É verdade, eu falo isso, mas eu peço antes, né, Zuki? Eu peço para largar o celular 2 horas antes de dormir. Inclusive, essa já faz parte da resposta da Michelle. A Michelle me perguntou, eu acho que a resposta é a pergunta mais completa da live, mas é a mais difícil de responder, porque ela exige etapas, né? A pergunta da Michelle foi: o que você faria para ter um bom sono reparador? Essa resposta está sendo respondida aos poucos. No final eu vou resumir. Tá, mas quem já chegou aqui 40 minutos atrás já pegou algumas das coisas, né? Controle intestinal para produzir serotonina, conforme eu acabei de explicar para a moça ali de cima, né? Para a Deni. Controle intestinal para produção de triptofano, adição de glicina, para controle, para produção de neurotransmissores, para controle de neurotransmissores, largar o café cedo, né? Largar a luz azul cedo, esse tipo de coisa. Mas no finalzinho eu resumo para vocês. Eu já estou conversando sobre algumas delas, tá bom? Parabéns, excelente trabalho. Aloísio, obrigado, Aloísio. Se o problema for serotonina no sono, como que eu regulo ela para dormir melhor? Jéssica Moraes. A primeira regulação de serotonina que você vai fazer é intestinal, tá? Cadê a moça aqui? A Jéssica Moraes. A primeira regulação de serotonina que todos vocês vão fazer é no intestino. É cortar alimentos que ferrem o intestino de vocês. É se alimentar bem, com micronutrientes de verdade. Não é bater macro, não. É comer bem. É parar de comer açúcar industrializado, cuidar no excesso de glúten ou no tipo de glúten e cuidar no excesso de leite ou no tipo de leite se você tiver algum problema com leite, tá? Primeira coisa para controle de serotonina e produção de serotonina é cuidar do trato gastrointestinal. Então, assim, às vezes, para você produzir serotonina, uma glutamina, porque vai gerar uma desinflamação intestinal, um controle, não, uma modulação intestinal, vai melhorar a parede gástrica, né? Ela vai reduzir a acidez gástrica, esse tipo de coisa. Tá? Vai reconstituir parede intestinal com glutamina, por exemplo, vai ser muito melhor do que você tomar um 5-HTP ou um triptofano. Entendeu? Por quê? Porque às vezes é mais importante você regular o teu intestino e fazer com que ele produza o que ele tem que produzir do que enfiar o substrato para dentro. O que isso significa na prática? Né? Carro. Eu sempre uso carro aqui como analogia porque todo mundo aqui anda de carro. Né? Jéssica, às vezes é mais importante você cuidar da linha de combustível, do tanque de combustível, da bomba de combustível para chegar combustível no motor, do que você botar uma gasolina melhor num tanque furado ou num tanque onde a bomba de combustível não funciona. Entendeu? Então, às vezes você toma o suplemento, mas a linha tá ferrada. Às vezes você bota o aditivo e bota o combustível Podium no carro, a gasolina Podium, mas esse combustível não chega no motor. Tá? Então, essa é a primeira coisa para serotonina, é cuidar
do motor, cuidar da bomba de combustível, cuidar do tanque de combustível. Então você vai cuidar do teu intestino primeiro. Tá? Acho que é uma analogia bem fácil de entender. Eu não consigo dizer o nome dessa pessoa que me deu o presente, que é um ponto aqui, mas obrigado, tá? Muito obrigado, Cris Melo também, tá bom? Muito obrigado, Cris, né? Cris Melo também, tá bom? Deixa eu chegar nas perguntas aqui. Vamos lá, vamos lá. Não esqueçam de seguir, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de presentear. Hoje é meu aniversário. Mas qualquer coisa, só participem desse negócio, tá? Boa noite, Meide Correia. Parabéns, Vinícius. Tomo Donarém de 50mg ao Prazolam de 1mg e não estou conseguindo dormir. Tá, o seguinte, olha só, minha cara. Deixa eu só ver a dose aqui do Donarém de 50. Deixa eu ver aqui. 50 trazodona de 50 mesmo. Beleza, é isso aí. Tá, eu achei que 50 era uma dose muito elevada, mas não é. Neide, é o seguinte, você vai utilizar trazodona, você vai utilizar alprazolam. Você está cuidando basicamente do controle, tá? Do controle de serotonina e dopamina. O que acontece? Desculpa, volta. Serotonina e noradrenalina, tá? O que acontece, Neide? Se você tem uma depressão, tem uma ansiedade, não sei, né? Estão tentando mediar a tua questão serotoninérgica e adrenérgica. Adrenérgica de adrenalina. Né? O que acontece? Às vezes o teu problema não é esse. O teu problema, às vezes, é uma desregulação de dopamina. Às vezes é um excesso dopaminérgico durante a noite, Neide. Ou, uma coisa que pouca gente entende, você tem um freio no teu sistema adrenérgico, tá? Não adianta só baixar o sistema adrenérgico, Neide. Muitas vezes, quem trava o sistema adrenérgico, isso a gente está falando de neuroquímica, tá? Quem trava o sistema adrenérgico é um neurotransmissor chamado GABA. Então a gente fala do sistema GABAérgico. O que acontece, Neide? Às vezes você está controlando serotonina e está baixando na marra a adrenalina, mas o freio lá na frente, o GABA não está funcionando, o GABA que te bota para dormir. Então às vezes você está atacando a coisa errada. Eu alteraria completamente a lógica. Você pode ter uma hiperexcitação glutamatérgica por excesso de glutamato monossódico nas suas refeições. Você pode ter uma hiperexpressão colinérgica, né, por excesso de acetilcolina ou por alguma disfunção, né, um excesso colinérgico. Você pode ter um excesso dopaminérgico, né, uma hiperexpressão dopaminérgica. E você pode ter uma baixa expressão GABAérgica. Então você está atacando, o médico está atacando aí a via serotoninérgica, mal feita ainda por cima, porque só o Donarém, né, só a trazodona não vai resolver. E está atacando a questão de não deixar a adrenalina fazer o papel dela. Então está te dopando, mas está dopando a via errada. Eu olharia as outras vias antes. Tá, Neide? É a primeira coisa. Não só isso, olha só. Você usa um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tá? Você vai utilizar uma trazodona, enfim, vai utilizar uma sertralina, qualquer coisa do gênero, esse citalopram. De que adianta modular essa serotonina se às vezes você nem produz essa serotonina, que é o que eu falei ali em cima. Não sei se foi para a Dene, não, foi para a Jéssica. Né? Se às vezes o teu corpo, o teu intestino sequer está produzindo serotonina suficiente, então não tem nem serotonina para inibir a recaptação dela, para ela conseguir passar da fenda pré-sináptica. Ou às vezes falta água, falta cálcio, falta potássio. Tá? Se faltar sódio, cálcio, potássio e água, simplesmente o estímulo neural não ocorre. Tá, Neide? Então, assim, às vezes você está focando nisso, mas não está focando no funcionamento desse sistema. De nada adianta. Se você tiver pouco sal, pouco sódio, né? Pouco sódio, pouca água, pouco potássio e pouco cálcio, e principalmente pouco cálcio principalmente, o neurônio de serotonina não vai ser ativado, porque ele precisa de uma entrada de cálcio na fenda pré-sináptica. Então, o que ocorre? A alimentação vai te resolver mais do que o Donarém, mais do que a trazodona. Entendeu, Neide? Começa por aí. Começa por aí. Se te falta B12, por que B12 deixa o pessoal para baixo? Porque está me faltando B12, aí você vai lá, injeta B12 e o pessoal... Já viu isso, Neide? A pessoa aplica B12 e fica super ativa. Nossa, ficou super ativa. Por que ela ficou super ativa? Porque a produção de neurotransmissor depende de B1, B3, B6, B9 e B12. Principalmente B9 e B12, folato e metilcobalamina.
B12 e B9, ácido fólico e B12, metilcobalamina. Então, se falta o complexo B e principalmente B9 e B12 para você, consequentemente não vai produzir esses neurotransmissores onde o Donarém e o alprazolam deveriam agir. Entendeu, minha cara? A base tem que funcionar primeiro. A base tem que funcionar. Tá bom? Vamos lá. Creatina é bom para o sono? Sim, é necessário, cara. Eu não... o Adiatic, eu já vi esse nick aqui. É necessário para o sono. A creatina ela é necessária para várias funções neurais. Essas que eu acabei de explicar, por exemplo, que ficam disfuncionais na falta de algumas coisas. Tá? Creatina é necessária para muitas funções neurais. Para o cérebro funcionar bem, ele precisa de creatina. Tanto que a gente produz 1 grama de creatina por dia, em média. Tá? Só que a gente o corpo gasta 2, 3 gramas para sobrevivência diária. Então, se você tem baixa ingestão de creatina, consequentemente, músculo e cérebro não funcionam como deveria. Por isso que a gente ingere creatina mesmo sem treinar. Tá bom? Por isso que a gente é a favor. A gente é a favor do uso de... Deixa eu só bloquear um filho da puta. Ah, a Bia já bloqueou. A gente é a favor do uso de creatina mesmo em não treinados, isso não, independente da idade. Existem estudos também, né? Eu não sou muito dos estudos, né? Eu sou mais do estudo mecanístico da coisa, do funcionamento, mas já tem um monte de comprovações que a creatina em doses altas reverte depressão de forma assim extraordinária, tá? Principalmente mulheres dentro da menopausa, tá? Sandra Regina, como aumentar leucócitos? Sandra Regina, dicas para melhorar o sono, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Tá bom? A Bia é fiscal da live, sim. A Bia é fiscal da live. É isso mesmo. Parabéns pelo nível. Deus abençoe grandemente sua vida. O Adiatic, que eu acabei de responder. Obrigado, irmão. Qual o nível bom de cortisol? Já respondi. Se falar o nome dos remédios, o cara vai perguntar como tomar, exatamente. Daniele Borges, boa noite, boa noite. Pressão alta por causa do psicológico é horrível, Mia Massuda, quais vitaminas são boas para quem faz musculação para recuperação noturna? Mia Massuda, seguinte, a nossa live é sobre sono, então eu vou te falar sobre sono, né? Relacionado ao sono, vitaminas para recuperação e indução ao sono. Acabei de responder as principais, complexo B, principalmente B9 e B12, por conta da produção de neurotransmissores. A gente tem outras questões relacionadas, principalmente a B6 e a B12 também, que é o estímulo muscular, né? Então a gente sempre pergunta em consulta, quem consultou comigo já sabe, a gente pergunta, você tem formigamento, você tem não sei o quê, você tem pernas inquietas, você tem dor nas pontas dos dedos, esse tipo de coisa, porque está muito relacionado à transmissão, né, de eletricidade, à ativação de alguns neurônios, e na ponta dos dedos, nas pontas dos pés, a gente tem uma capacidade menor de ativação neural, tá? Então, é pouco vascularizado, né? Demora muito para chegar na ponta dos dedos. Então, geralmente, quando você começa a ter um problema de falta de algum tipo de vitamina B, você começa pelas pontas, pelas extremidades, pelo quão longe pela dificuldade de ativar, né? Então, é um pouco mais longe, pela falta de sensibilidade nas extremidades. Essa é a primeira coisa. Então, tem isso também, né? Uma pessoa com formigamentos e que acorda com formigamentos, etc., geralmente ela precisa do complexo B também por isso, tá? E o que acontece é que o complexo B, ele gera a baía de mielina, né, nos neurônios, que protege os neurônios, enfim, foda-se. O que mais, cara? Você precisa de vitamina D. Por que você precisa de vitamina D, Mimassuda, para dormir bem? Vocês não podem esquecer que eu acabei de falar, você precisa de cálcio. Você precisa de cálcio para você precisa de sódio, potássio, cálcio e água para o funcionamento neural, né, de neurotransmissor. Só que principalmente para serotonina, você precisa de cálcio. E para o cálcio você precisa de vitamina D. Tá? Então, sem vitamina D, você não vai acabar dormindo bem, porque a ativação neural é reduzida. Tá? Tem isso também. Aí você precisa de magnésio para conseguir relaxamento muscular, de zinco para conseguir relaxamento mental, os equilíbrios, né, de zinco e cobre. Precisa de ferro e ferritina. Inclusive, falta de ferro e ferritina gera desregulação dopaminérgica. Síndrome das pernas inquietas, que é um dos grandes problemas de sono, de problema para dormir, síndrome das pernas inquietas ocorre por dessensibilização de receptor dopaminérgico por falta de ferritina. Então, às vezes, você olha um hemograma, tá ótimo, a pessoa não tem anemia.
Só que o ferro sérico circulante é uma coisa, a ferritina é outra. Tá? E a ferritina está muito mais ligada à quantidade de ferro que o cérebro consegue utilizar e não o corpo. Tá? Então tem muito mineral e muita vitamina que você vai precisar para o sono, mas essas são as principais. Tá bom, Mimassuda? Beleza? Respondido? Deixa eu tomar meu. Patrícia, TSH 93, aí você vai ter vários problemas de sono, de desempenho, né, Patrícia? Patrícia, mesmo quem toma T4 e tem Hashimoto, né, tem Hashimoto e toma T4, o TSH tem que estar abaixo de 2, tá? Sempre, não importa. Ah, mas toma T4 e T4 tá bom, não importa, tem que estar abaixo de 2, tá? Nina Rocha, tem 61 anos, tirei a tireoide, muita insônia, tirei a tireoide, não foi por, não sei. Nina Rocha, você faz reposição, T4 e T3, provavelmente. A dose pode estar errada. Pode estar pode estar gerando um hipertireoidismo, tá? Bia, ó, minha esposa me dando presente aqui de aniversário na live, muito obrigada, tá? Muito obrigado. Sandra, vamos nos ater ao tema de novo, vou te pedir, tá, Sandra Regina? De novo ao tema, mas ferritina baixa, boa parte das vezes tem que tomar ferro e vitamina C, mas não é só por conta disso, tá, Sandra? Não é só por conta disso. Não, eu vou te responder, mas vamos nos ater ao tema, tá? Precisa de vitamina C, tá? Precisa de cobre também. Não adianta só tomar ferro, né? Ferro quelato, ferro bisglicinato, tanto faz, né? Que não vai aumentar sozinho, tá, Sandra? Tem outra coisa. Nosso corpo produz ferroportina, que gera o transporte do ferro. Olha só onde eu tô indo para te responder, hein? Ferroportina, que transporta o ferro, e epsidina, que reduz a absorção do ferro. É um controle que o corpo faz. Só que o corpo ele tem horários para isso. E no período noturno ele tem mais epsidina, menos ferroportina. Então assim, Sandra, ferritina reduzida, a gente vai suplementar a dose certa, mais a vitamina C, se possível, vai regular o cobre, né? Por conta da ceruloplasmina. E a gente vai, de preferência, fazer suplementação até o meio-dia. Funciona muito melhor. Tá bom, Sandra? E aí, a ferritina, você precisa da fixação dela. Por isso que eu falei do cobre e da vitamina C. Beleza, minha cara? Fechou? Deixa eu voltar para as perguntas lá de cima, que eu aproveitei que caiu o chat lá para baixo e já respondi. Esse Citalopram funciona com uma banana por dia mais 3 litros de água? Não é bem assim, mas ajuda, né, Paulo? Uma banana é pouco para triptofano, né, Paulo? Bem pouco. Eu utilizaria iogurtes, queijo cottage, kiwi, mais banana talvez, sementes, né, de abóbora, sementes de girassol. Quem é paciente meu e tem esses problemas sabe bem, tá, Paulo? Mas só uma banana é pouco, tá? Missionário José, bom dia. Porra, tá perdido, hein? Ah, tá, sou da África, Moçambique. Abraço pra Moçambique. B12 faz a metilação das células sem B12 sem vida, isso mesmo. Eu só durmo com alprazolam, quero parar, não consigo. O que faço? Sandra, você precisa de uma boa consulta, né? Não para trocar medicamento, mas para ajustar a alimentação, tá, Sandra? É o que eu acabei de falar, não adianta tomar medicamento e o resto todo tá ferrado. Como eu acabei de explicar do ferro e a senhora me perguntou sobre o ferro, sobre a ferritina, né, Sandra? Então, assim, não é só tomar medicamento. Às vezes, tomar medicamento e não ter o substrato circulante, ou não ter a ingesta desse substrato, não vai dar em nada, tá? Felipe Sá, eu treino, suplemento, me alimento bem, o que pega é o sono. Irmão, vai ter que regular. Até porque assim, ó, quando a gente tem problema de sono, tá? A gente tem problema de grelina e leptina, né, Felipe? E também problema na produção de GH. Vocês não podem esquecer que a gente tem 2 grandes momentos de produção de GH. Durante o sono, de hormônio do crescimento. Durante o sono e em jejum. Tá? Então o Felipe Sá, que treina, que se alimenta bem, papapi, todo mundo aqui, boa parte aí faz musculação. Para a manutenção da massa muscular, a gente tem que dormir bem para a produção de GH. Tá? Não só isso, para o controle da fome, a gente precisa do controle de grelina e leptina. E quando a gente dorme mal, Felipe, a gente tem um aumento de cortisol noturno que desregula a grelina e leptina. Aí a gente acaba comendo fora de hora e tendo fome fora de hora. Fome no horário errado, fome errada, por assim dizer. Tá? Cláudio José, a Bia fixou aqui, deixa eu tentar ler aqui. Cláudio José, boa noite, Deus abençoe grandemente sua vida, que seus planos e projetos sejam bem sucedidos, sucesso. Obrigado, Cláudio. Valeu, irmão. Obrigado, tá? Deixa eu ver aqui. Danilo deu presente também, obrigado, Danilo. Ana Lu Makeup,
Rosângela, Pedro recomenda, muito obrigado. Inclusive, Pedro recomenda, é paciente meu, estamos aí regulando bastante coisa, né, Pedro? E o Pedro é vendedor de tudo que existe. O cara tem 1 milhão de seguidores. E o Pedro, sigam o perfil do Pedro aí para comprar os bagulho com ele. O Pedro recomenda, esse que deu presente aqui, ó. E que acabou de comentar lá embaixo. Vamos ver aqui. Boa noite, Teonildes Bezerra. Boa noite, tenho insônia crônica, não tenho depressão e nem ansiedade. Tomo glicina. E chatzinho. Eu já chego de novo nessa pergunta aí. Tomo glicina, não resolveu. Teonildes. Pode ser 1 trilhão de coisa, tá? Questão hormonal sexual. Já viu como é que tá? Tá? O equilíbrio hormonal tá correto? Todas essas vitaminas que eu te falei estão corretas? Vitamina D tá correta? A quantidade de cálcio tá correta? De sódio, de água, né? De potássio, isso tudo tá correto, Teonildes? Questão hormonal sexual. Tá estável? Né? Vamos ver o que mais. Tireoide. Tem hipotireoidismo? Tem hipertireoidismo? Tá controlado? Não tá? Né? Então tem que dar uma olhadinha nisso aí primeiro. A quantidade de magnésio, você se alimenta a quantidade de magnésio correta? Ou você faz suplementação de magnésio suficiente? Né? Zinco, principalmente. Sem zinco e magnésio não existe sono bom. Tá? Então tem que dar uma olhadinha nisso primeiro. Tá bom? Às vezes, olha só, isso acontece muito com mulher. Até esqueci de falar aqui. Muita mulher que bota o DIU de cobre. Tá? DIU de cobre perde o sono. Por que DIU de cobre perde o sono? Porque o excesso de cobre depleta zinco. Então, as pessoas que usam DIU de cobre, mulherada que usa DIU de cobre, tem perda, né, tem insônia, tem problemas de sono e de acne, principalmente, depois do DIU de cobre, não tem nada a ver com o hormônio. Mas tem, porque até o DIU de cobre não tem hormônio. Tem a ver com desregulação e depleção do zinco, tá? Do equilíbrio de zinco e cobre. Muito cobre depleta zinco. Então, essas pessoas, às vezes, simplesmente suplementam zinco e começam a dormir. José Carlos, por que nenhum médico dá a explicação que está passando? Eu não sei, cara. Eu acho que é mais fácil explicar para todo mundo. Não sei, porque não sei lá. Cara. Eu acho que cada um é cada um. Eu explico nas minhas consultas. Minha consulta minha tem 2 horas. Eu explico tudo. Eu vi que a Isa e o Leandro estão aí e me deu presente ou parabéns, né, Isa? Muito obrigado, Isa. Tá? Eu vi, mas eu passei, eu não sei cadê agora. Eu vi que deu a mensagem e aí eu não vi mais. Tá? Abraço para vocês. Sônia, vamos ver. Eu não concordei, fui investigar e descobri o hipotireoidismo e taxa nutricional todas baixas. Isso aí, Suzy. Isso aí. Todo psiquiatra que fui queria me enfiar antidepressivo e ansiolítico sem olhar meus exames. É isso aí, Suzy. É isso aí, Suzy. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Oxi, quanta coisa. Aqui. Sempre diz que remédio natural... Por que médico sempre diz que remédio natural não vale nada? Um médico que diz isso é um imbecil e precisa voltar a estudar. Né? Tem que voltar a estudar para valer, assim. Até porque boa parte dos medicamentos provém de plantas. Né? Então não tem muito o que falar. Né? E se um remédio natural não vale nada, então a dieta não vale de nada. É uma constatação muito idiota essa que o médico faz. Magnésio, zinco, melatonina, 5 mg é bom para o sono? É bom para quem precisa, né, Ricardinho? Como eu já falei antes, a melatonina ela não é necessária, ela pode ser contraproducente. Inclusive doses altíssimas, 5 mg é uma dose altíssima de melatonina. Melatonina a gente dosa de 0,202. De 210 microgramas, é 0,2 miligramas, Ricardinho. Tá? Então, ela é dosada assim na farmácia de propósito, porque a gente vai aumentando a dose de melatonina, porque um excesso de melatonina é contraproducente. Tá? A melatonina é necessária a quem tem problemas na formação de serotonina. Então, assim, se você tem problemas intestinais, se você não ingere triptofano suficiente, se você tem problemas de conversão de triptofano lá até em serotonina, né? Então, triptofano, que vira 5-HTP, que vira serotonina, que vira melatonina. Se esse processo não funciona bem em você, Ricardinho, principalmente por desbiose, né? Por teu intestino não funcionar bem o suficiente, aí você vai precisar de melatonina, mas nunca comece em 5 mg, nunca. Tá? E magnésio e zinco são totalmente necessários, como eu acabei de explicar, né? Tava falando agora, daí cheguei na tua pergunta, então já foi respondida, tá? E magnésio, principalmente, zinco é mais um relaxamento mental, principalmente pela produção de neurotransmissores, como eu acabei de explicar. Magnésio é um relaxamento muscular, tá? Mas é o magnésio correto, né? Magnésio ligado a bisglicinato, ligado à glicina, magnésio glicinato, ligado ao treonato, ligado ao taurato, tá? Mas principalmente bisglicinato, glicina e treonato. Tá bom, Ricardinho? Beleza?
Rosângela, boa noite, boa noite. Galera, não esqueçam de ajudar, estamos em 30% da nossa meta, não esqueçam de presentear aí, né? A gente precisa monetizar esse negócio aqui, que senão não vale a pena entrar todo dia, né? Tá? Então não esqueçam de seguir, não esqueçam de presentear, não esqueçam de fazer alguma coisa aí pra fazer essa live andar, cara. Tá? Senão o cara começa a não entrar mais. Olha só, que eu falei agora há pouco, o José falou ali embaixo, tinha formigamento na mão, tomei B12 e passou, né? Eu expliquei o mecanismo agora há pouco, o que acontece, né? Tá bom? Pedro recomenda, obrigado pelos presentes, Patrícia Gasparian também, tá? Patrícia tá todo dia aí, o Pedro também, né? Obrigado a participação de vocês. Newton, boa noite, boa noite. Davi, uma colher de mel na roça antes de dormir, estou dormindo muito bem. Que bom. Eu não gosto de dar pico glicêmico antes de dormir. Eu não gosto de utilizar mel antes de dormir, não. Pode piorar o sono. Mas se pra você tá funcionando, irmão, senta o pau. Cláudio, boa noite, Deus abençoe. Já vi essa, obrigado. Tô precisando dessa live. Pois é, Pedro. Como parar de acordar antes do horário? Feliz aniversário. Obrigado pelo feliz aniversário. Pedro, como parar de acordar antes do horário? Principalmente acordar antes do horário é controle de cortisol. Principalmente. Pedro, você, temos um grande problema, além da nossa careca. O outro problema que a gente tem é exatamente tela, velho. A gente trabalha na tela o dia inteiro. E isso desregula absolutamente o sono. Absolutamente, principalmente por descontrole de cortisol. Tá? Então, mas no exame o cortisol deu bom. Tá, peraí. No exame deu bom. O exame foi 1. O exame é um print screen, ele é uma foto do momento, mais nada. Tá? Então o cortisol nem sempre vai vir como ele realmente está. Tá? Na maioria das vezes vai, mas às vezes não. Tá? A gente que trabalha com muita tela, né, Pedro? Você tem aí tela e tem luz e tem isso e tem aquilo, eu também tenho aqui. Infelizmente a gente vai ter um problema de descontrole de cortisol que vai fazer com que a gente acorde fora de hora. O melhor coisa para o pessoal aí que trabalha com um computador, com muita luz, com gravação, com não sei o quê, melhor coisa que vocês podem fazer, estipulem o horário. Vou dormir às 10 para 2, 3 horas antes, tá? Pelo menos. E se vai ficar no celular, vai fazer alguma coisa do gênero, luz azul, modo noturno para redução de luz azul, óculos para redução de luz azul, isso aí ajuda muito para quem trabalha com tela, tá? Para controle de cortisol e controle do sistema simpático e parasimpático. Vocês têm que entender, não pode esquecer que isso é básico do básico. Nós temos 2 sistemas atuantes. O sistema simpático, que nos deixa ligados, né, a uma situação de emergência, uma situação de resposta, e o sistema parasimpático, que nos põe para relaxar e dormir. O sistema simpático tem que ser ligado de manhã, por isso o cortisol é alto de manhã, tem que ser alto de manhã, sistema simpático ligado. Sistema parasimpático, vocês têm que lembrar. Vinícius, como que eu vou lembrar? Lembra que é sistema parasimpático, de parar. Nunca vai esquecer disso. Sistema para o simpático. Pronto, resolvido. Ele para o sistema simpático. Ele te para, ele te estopa, ele te reduz o sistema adrenérgico. E esse sistema parasimpático tem que estar ligado no período noturno. Tá? Para quem dorme de noite, lógico. Tá bom? Boa noite, cheguei. Rosane, boa noite. Tem exame para saber se tá baixo? Eubotix. O que tá baixo, minha cara? Tem exame para quase tudo. Serotonina? Tem. Prolactina? Tem. Cortisol? Tem. Dopamina? Tem remédio, tem exame para quase tudo. Eu tenho a síndrome das pernas inquietas. Rosane do céu. Síndrome das pernas inquietas geralmente é dopaminérgico, tá? Eu não lembro exatamente do sistema, tá? Não lembro exatamente do sistema. Cadê essa moça? Tá aqui, Rosane Inácio. Eu não lembro exatamente do sistema, mas tem a ver com o sistema dopaminérgico, não por uma hiperexcitabilidade dopaminérgica, não, pelo contrário, por uma baixa excitabilidade dopaminérgica. Então, um problema na produção de dopamina ou uma alta dessensibilização de receptor de dopamina, tá, Rosane? Como é que você resolve isso? Você resolve dessensibilizando o receptor dopaminérgico, tá? Beleza? Melhorando ou a produção de dopamina, se for o problema, baixa a dopamina, que ocorre aí em casos de uso de tirzepatida, esse tipo de coisa, tá, Rosane? TDAH, né? Esse tipo de coisa, baixa a produção dopaminérgica, ou ressensibilizar o receptor de dopamina. Tá, Rosane? Aí como é que você faz isso? Para com vício, para com cafeína, para com, né, com esse tipo de coisa, que aí você vai ressensibilizando o receptor de dopamina. Síndrome das pernas inquietas está diretamente ligado com dopamina. E aí tem as outras coisas que eu falei, tá, Rosane? Por exemplo, ferro.
sem ferro e sem ferritina, principalmente, sem estoque de ferritina, para o cérebro utilizar como substrato, utilizar como combustível, consequentemente a produção de dopamina não ocorre. Beleza, Rosane? Espero que eu tenha ajudado, tá? Não adianta ficar tomando remédio. Tá bom, minha cara? Espero que eu tenha ajudado. Povo, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. Bia, eu vou pedir, meu amor, mais um café, por favor, tá? Eu falando para não tomar café de noite, mas é que hoje não tem jeito, irmão. Hoje o couro está comendo. Eu devia ter trabalhado, mas eu saí para almoçar e as coisas foram andando. Posso tomar vitamina D? Botic? Eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca vi um exame teu, né? Tá bom? Eu nunca vi um exame, eu não sei se você pode ou não. Tá bom, minha cara? Em teoria, se tá faltando, pode. Sempre com vitamina K2 junto, tá? Danilo Flá, para consulta, mano. Como faz? Danilo Flá, clica no meu TikTok, no meu feed do TikTok, onde tem todas as postagens, ali tem a primeira postagem, Danilo. Primeira postagem para quem quer consulta. Em vermelho, assim, tem o telefone bem grande. Telefone de atendimento. Manda uma mensagem lá que segunda-feira a Bia te atende e te passa como funciona a consultoria. Quem quiser consultoria, né? Eu vivo disso, né? Suplementação, fitoterapia e plano alimentar, tá? E com uma consulta inclusa, as consultorias são de 3 meses, não faço mensal, é de 3 meses, com uma consulta, a primeira consulta é cortesia, tá bom? R$600 os 3 meses já. Sai no cartão de crédito, sai 207 pila por mês. Tenho vaga para novembro, para quem quiser saber. Beleza? Davi, obrigado pelo presente. Newton, muito obrigado também pelo presente, tá? Valeu, minha gente. Alexandre Zago, agora que eu vi o Alexandre aí, como é que você tá, irmão? Parabéns, felicidades, Vinícius, que Deus te abençoe. Obrigado, irmão. Valeu. Doutor, como melhorar a ansiedade? Eu sofro muito com medo e de ataque de pânico. Winston Torres, o assunto de hoje é sono, mas eu vou te responder rapidamente porque é um inferno, né? Ansiedade. Velho, a ansiedade a gente tem algumas vias que a gente tem que cuidar, tá? Vamos associar um pouquinho com o sono, só pra gente não fugir do tema que o Miguel escolheu, tá? O Miguel foi a pessoa que mais ajudou na live de ontem, escolheu o tema de hoje. Quem mais ajuda na live, escolhe o tema do próximo dia, tá? Winston, a ansiedade ela tem 3 vias principais. A noradrenalina, a adrenérgica, que produz o quê? A adrenalina. A serotoninérgica, a falta de serotonina, tá bom? E a GABAérgica. A GABAérgica é como se fosse o freio, tá? Então a adrenérgica é o acelerador. E a GABAérgica é o freio. Então, você acelerou, foi pisar no freio, tá sem freio, tá? É basicamente isso. Essas são as principais. A gente tem vários neurotransmissores. A gente tem acetilcolina, a gente tem glutamatérgica, a gente tem um monte de neurotransmissor, tá bom? Mas os principais para controle de ansiedade são o equilíbrio desses 3. Fechou, meu velho? Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender qual deles que está te ferrando. É basicamente isso. Basicamente isso. Você tem que entender qual deles está te ferrando. Tá? Eu sofro de transtorno de ansiedade, cara, eu tenho ansiedade desde que eu nasci, assim, desde criança. Eu não dormia, 2, 3 anos de idade, eu lembro. Eu tenho memória lá de coisa de 1 ano de idade, 2 anos de idade, e eu lembro que eu já não dormia. Não dormia, 2, 3, 4 anos de idade, eu lembro que eu não dormia. E sempre foi assim. Hoje em dia que eu mais ou menos consigo dormir quando não tem muito boleto para pagar. Então assim, velho, eu sei o terror que é isso daí, tá? Controle intestinal, Winston, é necessário. Se você não tiver controle intestinal, irmão, consequentemente, a produção... Muito obrigado. A produção... Olha a caneca que ela me traz. A produção de serotonina, Winston, já não vai funcionar como deveria, tá? Então, assim, velho, você precisa ter controle do que você se alimenta, a primeira coisa. Tá? E aí você começa, né? A produção de serotonina, papapá, e ataca essas 3 principais vias, tá? Controle de adrenalina, controle de GABA e controle de serotonina. Mas começa sempre pelo intestino. Off topic, Leandro perguntou se tem previsão do... Oxe, tem mais ou menos. Eu vou mandar uma foto pra vocês depois, Isa. Daqui a pouquinho eu mando uma foto. Tá voando o negócio. Mais um ano tá feito. Mais um ano tá pronto. Depois eu mando uma foto pra vocês. Daqui a pouquinho eu mando. O Leandro mandou um monte de mensagem, eu não vi ontem ainda. Ontem e hoje. Daqui a pouquinho eu vou lá no WhatsApp, tá, Isa? Eu vou ver o que ele me mandou. Mandou carro lá pra variar. A Fazenda dos Gatitos. Ó, vou seguir esse perfil, hein? Temos 6 gatos aqui. Obrigado pelo presente. Rosângela, obrigado também. Tá? Muito obrigado. Valeu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as perguntas. Melhor horário para tomar zinco. Newton, longe do magnésio.
Rosane, tô com 52 anos na menopausa 4, estou me sentindo muito diferente. Com toda certeza. Tem que fazer, se possível, a reposição, tá, Rosane? Se não for possível, aí tem que controlar a suplementação e fitoterapia para o controle dos sintomas da menopausa, tá? Principalmente por aumento de estrona, queda de estradiol E2, queda de progesterona, e nem sempre a testosterona sobe junto, ela deveria subir. Tá, é Regina, né? Deixa eu ver, é Regina que falou? É Rosane, perdão, Rosane. Tá, então, eu não vou entrar muito nessa questão hoje, porque é de sono que a gente tá falando, tá? Mas tem que dar uma olhadinha se a testosterona subiu junto na menopausa, e quando ela sobe, ela consegue produzir estrona e reduz um pouco desse efeito da falta de estradiol. Mas isso é uma questão para outro papo, tá? Beleza? Regina, parabéns, valeu, Regina. Como é que você tá? Denise, não sei mais o que fazer, meu filho tem TEA, os exames estão ok e as medicações não fazem efeito. Denise, eu sou autista, tá? E eu lidei com autistas muito tempo, porque eu atendi, eu fazia trabalho, inclusive eu tenho um livro que eu lancei que eu não ganho R$1 com a venda desse livro, que eu fiz o livro e doei para AMA, para a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de São Francisco do Sul. Eu doei esse livro, eu fiz o livro para eles venderem, eu não ganho R$1 com esse livro. E eu também atendia de graça lá, eu fazia trabalho social lá, atendendo os autistas de graça. Então assim, sou autista, atendo autista, vivi isso e vivo isso, tá? O controle do autismo começa 200 milhões% no intestino. Começa por aí. A segunda coisa, Denise, sou professor de análise clínica. Então, eu recebo exame todo dia, eu estudo exame todo dia, eu tenho um livro sobre exame, eu tenho um livro de 100 páginas sobre exame, meu, que eu escrevi, tá? Que ensina a interpretação de exames laboratoriais. Então, assim, Denise, o que mais acontece, e acontecia muito lá na AMA, muito, o que mais acontece é eu receber exame, a criança tomando risperidona, tomando L-Dopa, tomando um monte de coisa, e o médico dizia que o exame estava bom, eu pegava aquele exame na mão, estava um lixo o exame, principalmente por conta da seletividade alimentar, tá? Então, assim, provavelmente os exames não estão bons, provavelmente o médico disse que está bom, tá? O médico disse que está bom, mas não está bom, Denise. Provavelmente o exame não está bom. Eu vou te falar de cada 10 exames que eu recebo de 7 a 12 exames por dia, tá? E eu dou aula disso, como eu te falei. De 10 exames que eu recebo, que o médico disse que tá bom, 9 tão péssimos. O médico disse que estava bom e tão péssimos. 9. 90%, tá? Rosângela, obrigado pelo presente. Alexandre também. Pedro deu um baita num presente aqui. Obrigado, Pedro. Presenteando essa live, diz o Pedro, você apoia a luta contra a calvofobia. Eu também acho. Acho que os calvos deveriam se reunir e fazer bullying com quem tem cabelo, cara. Eu sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor. Deixa eu ver aqui as perguntas. Logo eu chego nas perguntas lá de baixo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom, Denise? Então, assim, me procura que eu provavelmente consigo te ajudar, Denise. Parar de acordar durante a noite pode ser horário de sono de tarde irregular? Sim. Para você não acordar durante a noite, primeiro eu tenho controle de cortisol, Pedro. Porque o que eu te falei lá em cima, Pedro, não é só para começar a dormir, é para o controle de cortisol. Porque o pico de cortisol noturno faz você acordar. Tá? Por isso tem que largar a tela, porque senão vai dar pico de cortisol noturno. Aí você vai acordar. E a outra coisa é lógico, mas é lógico que você tem que ter uma rotina, velho. Pessoa sem rotina, vai. O cara acorda 10 da manhã um dia, 9 da manhã no outro, meio-dia no outro, fodeu com o sono. Fodeu. Não, tem que ter rotina. Acorda às 7, dorme às 10, 11. Beleza, aí vai funcionar. Tá? Para fazer uma cirurgia, obviamente, estou me antecipando. As cirurgias consigo ver 100% do coração. Eu não entendi. As cirurgias consigo devido ao ciclo super aleatório. Eu não entendi a sua pergunta. Existe alguma relação entre cannabis e cortisona? Não sei, não é do tema e eu não sei te responder. Acho que não, tiozão. Não tenho a menor ideia, tiozão. Você diz de interação medicamentosa? Deve ter. Provavelmente. A relação entre elas, não. A interação, provavelmente tem alguma interação. Não sei, tem que pesquisar. Não sei te dizer. Davi, estou trabalhando uma escala de 12/36 no período da noite. O que faço para ter qualidade de sono? Cara, tudo isso que eu tô falando, mas principalmente tem uma coisinha que vai te ajudar assim demais. Duas coisas que vão te ajudar demais. Duas.
São bestas, mas vão te ajudar demais. Primeiro, a alimentação tem que ter triptofano, tá, Davi? Tem que ter. Como eu falei lá, semente de abóbora, semente de girassol, banana, kiwi, iogurte, tá? Tem que ter triptofano. E o teu intestino tem que funcionar bem. Então, mas não funciona bem. Tome chás que ajudem o teu intestino, tome glutamina para ajudar o funcionamento intestinal. Primeira coisa que você vai fazer. E as duas coisinhas que geralmente a gente utiliza, não vou dizer que é para você utilizar, mas que geralmente a gente utiliza como coadjuvante nessas situações, é a melatonina e é a ashwagandha. Tá, Davi? Da forma certa, lógico. Tudo isso que eu falei, lógico, né, irmão? Magnésio, zinco, papapi, papapá, complexo B, é normal para todo mundo. Mas para você, essencialmente, melatonina e ashwagandha provavelmente vai ajudar demais, tá? Boa noite, tudo bem? Qual o valor que você cobra para passar uma guia de exames? Wellington, a guia minha eu não vou cobrar nada, né? Mas ela não é aceita pelo plano. Mas eu não vou te cobrar nenhum real para passar uma guia. Para ler os exames de não paciente meu é R$50. De quem é paciente meu eu não cobro nada. Inclusive eu não cobrava, tá? Esses R$50 não existia. Quem fez essa taxa foi a Bia. A Bia que cuida dos atendimentos faz uns 4 meses, quando eu comecei a crescer um pouquinho no TikTok, aqui começou a entupir mais a agenda. Minha agenda era 2 meses cheia, agora ela é 5 meses cheia. Daí a Bia começou a cuidar disso. Daí eu lia os exames de graça, ela disse, chega de putaria. Chega, acabou. É 50 pau para ler o exame agora é 50 pila. Mas para fazer a guia eu não cobro nada, só vou cobrar para ler os exames. Se for paciente meu, eu não cobro nada nem para um nem para outro. Richard, obrigado pelo presente, tá? Valeu. Deixa eu ver aqui. O que acontece se eu tomar vitaminas aleatórios? Você pode ter hipervitaminose, você pode ter excesso de cálcio, você pode ter neuropatia por excesso de B12, tá, Catilene? De B6, perdão. Nossa, perdão. Neuropatia por excesso de B6, hiperestímulo, né? Neural por excesso de B6. Você pode ter um acúmulo pesado de alguma vitamina, tipo uma K1, por exemplo, que vai gerar coagulação. Você pode ter um monte de problema se tomar vitamina aleatória. Ellen, acordar várias vezes para urinar, mesmo quando é pouco. Oxe, esse chat, eu tô lendo a pergunta, ele desce sozinho. Ai, que raiva que isso me dá. Ellen, acordar várias vezes para urinar, mesmo quando é pouco. Tem algo? Porra, chat do inferno, esse TikTok do caralho, bicho. Pô, você tá lendo, ele vai lá e desce sozinho o chat, mas eu fico fudido. Ellen, tem... Não dá pra ler. Não dá pra ler o chat, o que a Ellen tá falando. Vou tentar aqui de novo, Ellen, a 4ª vez. Acordar várias vezes para urinar, mesmo quando é pouco. Tem algo que ajuda a diminuir as idas e dormir melhor? Tem. Controle insulínico, principalmente, Ellen. Tem mais coisas, tá? Tem mais coisas. Mas assim, não tomar vitamina C de noite, não dar pico glicêmico de noite, né, Ellen? Então, diminuir os carboidratos da noite, aumentar um pouco as fibras. Diminuir a hidratação até umas 6, 7 da noite, né? A partir das 6, 7 da noite, perdão, não tomar cafeína de noite, não tomar chá diurético de noite, controle pélvico, estimulação, né, do controle pélvico, da fortalecimento da pelve. Deixa eu ver o que mais. Aí entra nos homens, daí nos homens é outra história, isso é mulher, tá? Daí a gente não vai falar de próstata aqui, mas é isso. Principalmente controle glicêmico, tá bom? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Inclusive, Ellen, muito obrigado pela questão. Muito bem lembrado, Ellen. Sono, para quem acorda várias vezes para urinar, aí homem tem que olhar a próstata, mulher tem que olhar a pelve, né? O fortalecimento pélvico. Mas principalmente, gente, pré-diabetes, diabetes e resistência insulínica. Principalmente. E picos glicêmicos, mesmo que você não seja diabético. Ela chega de noite e dá um pico glicêmico, igual o rapaz falou ali, o Davi, que come mel da roça, acho que foi o Davi que falou, antes de dormir, alguém falou ali que come mel antes de dormir e melhora o sono. Beleza, para ele melhora, mas para a maioria das pessoas não vai melhorar. Pico glicêmico de noite geralmente aumenta a quantidade de urina durante a noite, tá? E a pessoa que tem insulina 15, insulina 20, glicada em 5,7, 5,8, glicose em 102, 105, também vai acordar várias vezes para urinar, tá? Tenho tantas outras coisas, eu tenho até uma listagem minha de fitoterápicos e etc aqui, onde eu faço um caminhozinho para melhorar esse tipo de situação, tá bom? A tirzepatida interferiu na ansiedade. Na verdade, boa parte das pessoas, Marcelo Sansana, ela reduz a ansiedade demais. Ela meio que abafa o sistema adrenérgico e dopaminérgico. Isso é um grande problema da tirzepatida, ao meu ver, tá? 12 gatos mais 11 externos. Nossa senhora!
Vamos ver aqui, tô lendo as perguntas, tá? Logo eu chego. Feliz aniversário, professor Silvio Heleno. Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Deixa eu ler aqui, valeu. Não esqueçam de presentear aí também, né? Não esqueçam de curtir, de presentear. Façam qualquer coisa, cara. Participem da live aí. Tomar melatonina é perigoso? Na maioria dos casos, não. Esse negócio de exames estarem sendo mal interpretados está me preocupando e muito. Marcelo Sansana, é simplesmente uma das coisas que eu mais vejo e mais brigo com o médico aqui. Inclusive, os meus cursos, Marcelo, para quem que é o curso? Farmacêutico, enfermeiro, nutricionista e médico. Quem mais vai no meu curso é médico, que quer aprender a interpretar exame. Tá? Porque quem que sabe interpretar exame para valer? Análise clínica. Análise clínica vem da onde? Farmácia. Tá? Então, na farmácia a gente vive disso, né? Quem é clínico, lógico. Quem é esteta não, mas clínico sim. Tá? É que tem muita gente que, assim, bota a farmácia de lado, acha que farmácia não é grande coisa. Irmão, medicina é 6 anos, farmácia é 5, tá? Farmácia, faculdade, bacharel em farmácia é 5 anos. Então tem gente que acha, não, farmácia é difícil pra cacete, é 5 anos de faculdade, cara. É muito difícil, muito difícil. Então a gente aprende na marra, cara. Iris Lírio, obrigado. Richard também, obrigado de novo pelos presentes aí, tá? Boa noite, Richard. Agora que eu cheguei no Richard, no Iago, Iago viajando ali, deixa eu ver aqui. Opa, Bia, quero que ele leia meus exames, eu pago com gosto. Ah, tranquilo. Marcelo, manda ali pra Bia que a Bia resolve, tá? Essa parte financeira, agendamento, cara, até pros meus amigos chegados, assim, amigo, irmão meu, eu não me meto. É a Bia que faz. Ah, mas o Papapiva... Não meta a mão nisso. A Bia é minha sócia, ela resolve essa parte. Tá, deixa eu ver aqui. Para quem está na consultoria, tem um médico que aprova as guias que trabalha. Isso, Pedro, exatamente. É que eu não posso ficar divulgando muito isso, tá? Mas a gente tem aí um trabalho junto com o médico, tá? Eu tenho um médico que trabalha junto comigo para se precisar de uma guia médica, tá bom? Para atendimentos também, tá? Médico que faz consultas online, um médico muito chegado meu, amigo de 12 ou 14 anos já, amigo meu, muito próximo, muito próximo. Então eu tenho um médico sensacional que trabalha junto comigo, tá? Minha vitamina D tá 22, está bom, a médica disse que está ótima, tá um lixo. Vitamina D de 22, não sei nem como você levanta da cama. Mas eu acho que não. Não, Andressa, tá uma bosta. Tá? 22,9 tá ótimo, tá ótimo, tá um lixo, pode trocar de médica, tá? Médico que diz vitamina D de 22 tá boa, troque de médico, mas pode trocar. E não só isso, Andressa, a gente não analisa só vitamina D. Você pode fazer vitamina D 25 hidroxi ou pode fazer vitamina D 1,25 de hidroxi, né? 1,25 de hidroxi. Só que juntamente com a vitamina D, você tem que fazer cálcio sérico e cálcio iônico, não adianta só fazer vitamina D. E muitas vezes ainda, se houver alteração na vitamina D, cálcio iônico ou cálcio sérico, tem que fazer um PTH, que é para tireoide. Tá, então assim, a pessoa só olhou a vitamina D de 22 e disse que tá bom, troca de médico porque ela não analisou mais nada disso que eu tô falando. Tá bom, Andressa? Pode trocar de médico. O que mais me indica para sentir sono? Trabalho de noite e sinto falta de sono. Eu respondi essa agora. Iron, essa questão de trabalhar de noite, sentir sono, né? Aí você tem que regular o teu relógio biológico. A gente regula o relógio biológico com melatonina. Eu já expliquei todo o sistema de 5-HTP, de triptofano, serotonina, melatonina, né? Eu não vou explicar isso de novo. Eu vou ser bem direto. A gente, para regular sono de quem trabalha de noite, né? Sente falta do sono, sente falta de sono, né? Porque trabalha de noite, você tem que regular o teu relógio biológico para a parte da manhã. Regula com melatonina. Só que tem uma coisa, não adianta você querer dormir e tá uma claridade do cacete de manhã. Então você tenta botar aí um blackout, um tapa-olho, um protetor auricular por conta do barulho, tomar melatonina para o teu corpo entender que tá na hora de dormir. E se o problema for um excesso de cortisol, que provavelmente você trabalha de noite, então ou você trabalha em balada, ou você trabalha de policial ou segurança, alguma coisa do gênero, que vai elevar o cortisol, né, Iron? Aí você precisa de um controle de cortisol que a gente geralmente utiliza a ashwagandha, tá? Marcelo Sansana, põe o dedo na tela e trava a descida. Não, é porque eu faço no computador. Eu tenho OBS aqui, tem TikTok, tem aberto, tem OBS, tem um monte de coisa aqui. Não é celular, não. É um monte de parafernália aqui. Um dia eu vou filmar o estúdio aqui, é bem legalzinho. É um monte de coisa. Não é só celular, não. Você acha que essa imagem aqui vem do celular, pô? Sou o gerente da agência CIP. Podemos nos seguir e nos conhecer melhor? Richard, muito obrigado, mas eu não tenho interesse em agência, tá? Eu tô crescendo bem sozinho, eu não sou afim de ninguém se metendo na forma que eu trabalho.
Minha B12 estava 200 e pouco e o endócrino disse que estava ótima. Eu temei, ele passou, nossa, 200 de B12 e o endócrino, hein? O cara tem especialização em endocrinologia, disse que estava ótimo. O cara desse comprou o diploma, é a única coisa que eu vejo, é comprar o diploma. Não tem como um endócrino falar que B12 de 200 está ótimo. O cara comprou o diploma. Andressa, obrigado pelo presente também, tá? Úrsula, é comum a mulher sentir cólica abdominal parecendo cólica menstrual após usar Primobolan. Nada a ver com o tema, Úrsula. Úrsula, ó, pessoal aqui, ó. Dicas para melhorar o seu sono. Inclusive, meta de apoio da live, 35% e 60 seguidores. Eu disse que eu ia fazer 1 hora de live, estou a 1h30, tá? Então daqui a pouquinho eu vou embora. Chega, ó, 35% de meta. Não vai ficar gravada essa aqui, né? Tá? Por que não vai ficar gravada? Porque para ficar gravada a gente tem que bater $10, que eu achei que por ser meu aniversário eu ia ganhar, e 100 seguidores, que eu achei que por ser meu aniversário vocês seguiriam o suficiente, mas não está acontecendo isso. Mas tudo bem. Mas a live tá indo bem, né? Estamos ajudando, estamos se ajudando, estamos colaborando, tá dando tudo certo. Iris Lírio, tô adorando sua live. Beleza, que bom, cara. Obrigado, seja bem-vinda. O que mais me indica, já respondi, é semaglutida tirzepatida, não. Eu também tenho 6 gatos, ó. Chegou os gateiros loucos aí, ó. Meu Deus. Tomo fluoxetina para ansiedade, não percebo nenhuma alteração no sono. Que bom, Tânia. Ótimo, que bom mesmo, de verdade. Não é todo mundo que tem essa belíssima adaptação que você teve, tá, Tânia? Qual o nome do seu sonífero pesado na João Falcão? Né? Tem o meu pré-sono, cara. Ó, pra quem quiser, a Bia vai botar aí o nosso... mudou o meu cupom. Pessoal que compra na João Falcão mudou o meu cupom. Não é mais underline 5, agora é Vinícius hífen 5. Esse é o meu cupom de desconto. Não é mais underline, Vinícius hífen 5. Tá? Pra todo mundo que vai comprar na João Falcão. Seguinte, Bia vai botar aqui no chat o site da nossa farmácia. Eu tenho lá o meu suplemento, da minha linha de suplemento, tá? Que chama-se Not Human Pré-Sono, Pré-Sleep, tá? Então deixa eu abrir a João Falcão, que a gente tá migrando de site aqui. Deixa eu... Oxe, Vinícius, já tô fazendo merda aqui. Pré-Sleep, vamos ver se já tá no site, se já botaram o meu Pré-Sleep, tá aqui, ó. Então aqui, ó, a Bia botou aqui, ó, www.farmaciajoaofalcão.com.br, cupom de desconto Vinícius 5. Quem quiser melatonina, 5-HTP, ashwagandha, esse tipo de coisa, tem no nosso site. Utilizem o meu cupom de desconto Vinícius risquinho 5. Eu tenho a minha linha de suplemento, para quem não sabe. Eu sou farmacêutico, eu tenho a minha linha de suplemento. O meu suplemento pro sono, que o Pedro perguntou ali, chama-se assim, ó, Pré-Sleep. Só botem assim no site da João Falcão. Tá? É barateza, ó, 30 doses, tá 57 pila e tem mais o meu desconto ainda. Daqui a pouquinho a gente vai botar já o de 60 doses, tá? Ó, Pré-Sleep, tá? Para quem quiser o meu pré-sono, para quem tem problemas para dormir, vou anotar aqui na tela, ó, o nome do meu suplemento, embaixo aqui, ó, da meta, chama-se, é só chegar lá no João Falcão e escrever assim, ó, Pré-Sleep, tá? Ó, aqui, ó, Vinícius, pera aí. Vinícius, aqui, ó. Esse aqui, ó, aqui, Pré-Sleep, é o meu suplemento pré-sono, tá? Ele é um negócio para derrubar mesmo, tá bom? Então ele tem vários suplementos fitoterápicos nele que vão te induzir ao sono por várias modulações. Tudo isso que eu expliquei para vocês hoje, modulação adrenérgica, modulação dopaminérgica, modulação serotoninérgica, GABAérgica, tudo isso eu faço nesse suplemento. Ele é sensacional. Eu que fiz, vai ser bom, não vou fazer merda, né? Pelo amor de Deus, tá? Regina, obrigado pelo presente também. A Suzy também. Suzy tá direto aí, né? A Regina também. Marisol, a Patrícia Gasparian, Danilo Flá, PH o Falso, Trindade, todo mundo que presenteou aí. Muito obrigado, tá? Eu vou continuar lendo as perguntas aqui. Vou ficar mais um pouquinho e daqui a pouco vou embora. Melatonina ou glicina? Totalmente diferentes, Dylan. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Boa noite, Vini. Feliz aniversário, felicidades mil. E aí, Pablo? Pablo tá direto aqui com a gente. Pablo foi um dos primeiros a entrar nas minhas lives. Uma das pessoas que mais me ajudou nas lives foi o Pablo. Um dos primeiros, que mais colaborou, que mais divulgou. O Pablo tá há 6 meses quase comigo aqui. Obrigado, Pablo. Melatonina, 10mg, às vezes mesmo a dose alta me faz dormir mal ou me dá pesadelo, dor de cabeça. É BHRC, porque não é melatonina que você precisa. Porque melatonina 10mg é uma puta de uma dose desnecessária
E não é o que você precisa. Se essa melatonina está te dando dor de cabeça, o teu problema não é a produção de melatonina. É outro problema. Tá? Então não é a melatonina que vai te fazer dormir, porque não é ela o problema para você iniciar o sono. É outra questão. Provavelmente gabaérgica, provavelmente falta de excesso de adrenalina, nada a ver com serotonina, tá? Se você toma melatonina e tem dor de cabeça, problema de serotonina que não é, tá? Então você tem que ir por outra via, tem que ir no GABA ou tem que ir na adrenalina, tá bom? Coelho, e aí, irmão? Como é que você tá, velho? Salve! Como é que você tá, mano? Zinho com boa noite, magnésio, bisglicinato e ashwagandha. Estou tomando e dormindo muito melhor, com certeza. Falei sobre isso hoje, né? Ashwagandha para controle de cortisol, magnésio, bisglicinato para relaxamento muscular. Tá? É isso mesmo, Zinho com. Exatamente isso daí. L-teanina, Patrick Saldanha. L-teanina e fosfatidilcerina ajuda no sono? Ajuda, cara. Aí, a L-teanina ajuda no sono por um controle de cortisol, típico controle de cortisol, tá? E fosfatidilcerina, a gente utiliza para memória, mas não é. É outro controlador de cortisol nessa forma que a gente utiliza, tá, Patrick? Então, L-teanina e fosfatidilcerina, inclusive, é uma formulação que eu utilizo para vários pacientes. L-teanina mais fosfatidilcerina antes de dormir. Fosfatidilcerina não é utilizada para isso. É utilizada geralmente para melhora cognitiva, principalmente melhora de memória, mas essa melhora de memória também está relacionada à melhora da fase do sono profundo, gerado pela fosfatidilcerina, tá, Patrick? Mas ambos, na maioria dos casos, é controle de cortisol, tá? Tá bom? A gente utiliza para isso, ajuda demais se o teu problema for esse, se o problema for esse. Vamos ver, bora bater os 100 mil. É verdade, Suzy, vamos bater de novo. Ó, várias lives agora estão batendo 100 mil curtidas. Que legal, cara. Eu tenho poucos seguidores, né? Eu tenho 11 mil seguidores, 11 mil e poucos seguidores, mas as lives sempre têm uma participação bem legal, né? Sempre ó, 10 mil pessoas, 15, 20. Hoje é uma live fraca, ontem tá fraquinha a live aí. Pessoal, não sei o que aconteceu. Eliane Faria. Estou na pré-menopausa e sinto falta de sono. O que tomar? Não é o que tomar, é o que fazer. É o que fazer. Né? Vocês pensam muito o que tomar. Vocês acham que é uma cápsula que vai resolver. Então, assim, Eliane, nesse caso você tem que atacar várias coisas. Você está na pré-menopausa. Então, você começou a desregular progesterona e estradiol. Se você começou a desregular progesterona e estradiol, automaticamente o teu sono vai ser totalmente desregulado. Absolutamente. Você pode ver que mulheres que tomam contraceptivo com excesso de progesterona e estradiol têm o sono desregulado também, tá? Então assim, Eliane, a primeira coisa que você vai fazer, e que eu considero, é já falar com endócrino ou com nossa, ó, esqueci o nome. Uma ginecologista. Que, olha a afasia nominal fodida. Meu Deus, que feio. Eliane, você vai falar com o gineco ou com o endócrino e vai cogitar, caso você seja a favor, de uma reposição hormonal. É a primeira coisa que você vai fazer. Porque a falta de progesterona, na maioria dos casos, não é nem a queda de estradiol, tá? Mas sim a queda de progesterona na menopausa gera falta de sono. Você pode ver que, inclusive, mulheres que utilizam mini pílula, né, só com progesterona, a gente pede para que utilize de noite, porque induz mais ao sono. Porque quando utiliza de manhã, ela tem hipersônia. Ela tem sono fora de hora, sono durante o dia. Tá, Eliane? Então a primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhadinha nessa tua progesterona e estradiol, olhar como é que tá a relação deles e corrigir isso daí. Tá bom, minha cara? Mestre, o que recomenda para um atleta natural de Gil? Dieta e treino. Qual a diferença da semaglutide e hepatida? Não é o tema. Hoje é só sono. Vocês têm que aprender o negócio, atenham-se ao tema. Porque daí parece que eu sou estúpido, sou grosseiro. Não, é que eu só falo do tema de propósito, tá? Porque eu quero atrair pessoas desse tema, tá? Trindade e Suzy, obrigado pelos presentes também, velho. Inclusive Miguel agora também, ó. Obrigado, Miguel. Inclusive, com os últimos presentes aqui, o último do Miguel disparou aqui, ó. 55% da meta. Para quem foi lá no site procurar, tá? Esse aqui é o meu pré-sleep. Não peguem o sabor cappuccino, pelo amor de Deus. Vou até pedir para tirar do site amanhã. Segunda-feira eu vou tirar do site. O cappuccino é horrível. Peguem o sabor de limão ali, sem edulcorante, tá? O meu pré-sleep lá na www.farmaciajoãofalcão. Tá bom? Beleza? Fechou? Então, pré-sleep na Farmácia João Falcão é o meu suplemento para o sono. Fechou? Deixa eu ver aqui.
Vamos ver, vamos ver. Ô, chatzinho maldito. João Falcão, precisa alterar o folder. É isso aí. O que é que você estava falando de tirzepatida? Não, Regina. Que eu falei da tirzepatida, que a tirzepatida reduz o sistema adrenérgico e dopaminérgico, tá? Ela gera apatia por conta da redução do sistema adrenérgico e dopaminérgico, tá bom? Você é clínico geral? Não. Eu sou terapeuta integrativo, esteticista, biomédico, farmacêutico e nutricionista. Mas não sou médico. Infelizmente, não tive tempo para cursar medicina. Mas se tudo der certo, ano que vem a gente começa. Deixa eu ver aqui. Atenha-se ao tema. Tenho dor no joelho, atenha-se ao tema. Pablo! Porra, Pablo sempre dá esses universos gigantescos aí. Obrigado, Pablo. Pablo sempre ajudando a bater a meta também, né? Pablo, Miguel. 90%, 95% da meta. Acho que foi isso. Depois eu vejo lá. Obrigado, Pablo. Miguel também, Maria Carneiro também. Tá? Muito obrigado, Pablo. Sempre vem com esses baita presente aqui. Muito obrigado, Pablo. Deixa eu ver aqui. Tenho dor no joelho. Sara, é só sobre sono hoje, tá, Sara? Eu não vou falar sobre dor no joelho, tá? Suzy, a Bia tá postando um negócio ali. Ouvi falar de um tal de Flickr. Flickr é o das lâmpadas, né? O cintilar das lâmpadas, né? Que dá ansiedade e atrapalha o sono. Já vamos falar sobre isso. Sobre Flickr, né? Flickr é variação da luz, né? É a variação dos HZ da luz. Eu não sei direito isso, da intensidade, né? Então a luz, ela pisca super rápido, mas a gente não vê. Isso é o Flickr da luz. Mas depois eu falo sobre isso, tá, Suzy? Eu não sei direito essa parte... da luz em si, porque não é minha área, né? Mas é isso daí, tá? A grosso modo é isso daí. Já vamos falar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Coelho, feliz aniversário, mestre. Valeu, meu velho. Obrigado. Tânia, tem que rever isso daí, tá, Tânia? Tem que rever, inclusive pro seu sono. Tem que rever isso daí. Não tá muito bom, não. Tá? Não tá muito bom, não. Uma vez por semana, 7.000 I, isso é 1.000 I por dia, não faz nada. Meu Deus, tem que rever isso aí, Tânia. Tenho sonos picados ao decorrer da noite, sempre durmo 1 hora e meia, depois acordo e volto a dormir. Carlos, hoje foi a primeira pergunta que aconteceu, Carlos. A primeira pergunta que ocorreu foi essa. Isso aí tá totalmente ligado a pico de cortisol noturno, tá? E a baixo cortisol durante o dia, tá bom? Então você acaba tendo muito pico de sono de manhã e uma baixa qualidade de sono durante a noite, tá? Isso aí geralmente você corrige ajustando... Ó, louco! Obrigado, Miguel. Você corrige ajustando o cortisol na parte da noite, tá bom, Carlos? Geralmente, tá? Por isso que a gente fala tanto de ashwagandha, tá bom? Vou até anotar aqui, ó. Vou anotar no nosso OBS aqui, ó. Ashwagandha. Agora, a dose aí depende, velho. Tá? A ashwagandha que a gente fala muito, né? É pra esse controle, tá bom? Não consigo dormir com chiado no ouvido. Tá, mas o chiado você pode abafar? Você pode usar protetor auricular? Ou você tem um chiado no ouvido? Você tem um chiado no ouvido, tem algumas questões. Eu não lembro de várias, tá? De quais são, assim, exatamente, mas eu lembro que eu já corrigi vários chiados no ouvido, principalmente depois das picadinhas Covid. Tá? Carlos, controle de cortisol pro senhor, tá? Controle de cortisol. E tem que ver se você não tá acordando para urinar, Carlos. Se não é questão de próstata, se não é questão de pico glicêmico, de resistência insulínica, tá, Carlos? Geralmente pode ser isso também, tá? Dá uma olhada se não é isso, faz um bom exame. Hemoglobina glicada, glicose, insulina, tá? Beleza? E aí, tem que dar uma olhadinha no cortisol também, tá bom, Carlos? Tá, vamos lá. Também tem o zumbido, durmo com ruído rosa para ajudar. Cara, então, Patrícia Gasparian, zumbido, eu tenho um controle aqui, que eu já fiz uma pesquisa sobre isso, que depois de uma certa época, depois da pandemia, né, começou, principalmente depois das vacinas, começou o zumbido no ouvido de uma galera, e eu queria entender o que era aquilo, tá? E eu comecei a estudar sobre, e comecei a analisar alguns motivos do zumbido no ouvido. Eu encontrei alguns deles.
Alguns eu posso falar, alguns eu não posso falar, porque a gente foi muito censurado na pandemia, né? Eu fui banido porque eu expliquei utilização da ivermectina no Covid, enfim. Eu nem gosto de falar essas palavras porque a gente só se fode quando fala essas palavras. Né? Censura total. Então, assim, o zumbido no ouvido, principalmente nessa época ali, 2020, 2021, 2022, né? Deu muito zumbido no ouvido e eu fui estudar. E tem algumas formas de corrigir, sim, tá? Mas daí eu posso tentar conversar sobre isso em alguma live, só que é um assunto bem restrito, assim, bem restrito mesmo. Tá? Patrícia, mas tem como corrigir. Eu não lembro, tem outras questões envolvidas, não só picadinha, né? Com radicais livres, algumas alterações neurais, algumas alterações na baía de mielina, né? Então tem algumas outras coisas, né, que geram esse zumbido no ouvido, mas eu não lembro de todas para te explicar aqui. Tá? Eu fiz uma pesquisa bem grande, assim, durante anos, só que isso já faz uns 3 anos, assim, que eu pesquisei para valer, que eu resolvi vários casos, faz uns 3 anos mais ou menos. Hoje em dia já não é uma coisa corriqueira. Mas se eu pegar minhas anotações aqui, eu tenho tudo anotado. Suzy, vamos lá. A Suzy falou sobre o flicker, que a gente falou agora, né? O flicker, que é exatamente essa oscilação de HZ na luz, né? Olha o que ela falou em algum lugar. O chat já desceu aqui, essa porra desse chat. Ô, cacete, chat. Aqui. Suzy, ouvi falar de um tal de flicker nas lâmpadas que dá ansiedade e atrapalha o sono. Sim. O tipo de luz que a gente utiliza, né, esses flickers, né, essa instabilidade na rede elétrica, é um tipo de coisa que acontece com as lâmpadas, que atrapalha o sono. Vocês podem ver que no LED isso acontece muito, então se vocês filmam alguma coisa de LED, vocês veem que fica, né, exatamente porque a câmera pega essa oscilação. E outra coisa que atrapalha demais no sono também é a luz branca. Tá? Então, a luz quente, a luz amarela, a luz mais alaranjada, amarela, né, e não a luz branca, faz parte do controle de sono. Tá? Então, a luz branca, péssima. Aqui não parece, mas eu tenho luz amarela em tudo aqui. Tudo é luz amarela. Minha casa é toda luz quente. Toda. Não existe luz branca na minha casa. Não existe luz branca na minha casa. Pode até parecer aqui por causa da câmera, mas eu só tenho luz amarela aqui. Tá? Então, existe essa questão ali da instabilidade, né? Da instabilidade da luz gerada pela alteração da rede elétrica, pelo tipo de lâmpada, pelo LED utilizado, mas também, Suzy, já aproveitando a questão da luz branca que faz a gente acordar, que faz a gente despertar, que eleva muito o cortisol durante a noite, tá? Então luz branca é péssimo para dormir, péssimo. Usem luz amarela, que é parte do controle serotoninérgico, tá? Parte do controle serotoninérgico. O que acontece, vocês têm que entender assim, o corpo, quando vê certos tipos de luz, ele produz mais ou menos melatonina, mais ou menos cortisol, né? Então, por que de noite, né? Por que a gente pede para vocês não acenderem nenhuma luz durante a noite, para vocês usarem venda, blackout, etc. E taparem o ouvido, né? Com protetor auricular. Porque quando tem muito barulho, quando tem muita luz, principalmente a luz branca, o corpo entende que não é de noite. O corpo entende que é de manhã. E de manhã você não dorme, né? Então, a gente pede para utilizar luzes mais calmas, mais mornas, mais quentes, pouco barulho e de noite, quando for dormir, realmente apagar todas as luzes, tá? Aí você tem um controle de sono melhor, principalmente pelo aumento de produção de melatonina e de serotonina, tá? Beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver. Geral não, a pica das galáxias. Antes fosse, velho. Antes fosse. Valeu. Obrigado. Boa noite, GHKCU. Pode interferir no sono? Cara, não tem... Sim, eu já expliquei. A única interferência do GHKCU aqui no sono, eu expliquei 2 coisas, inclusive, De Castro. Da interferência do cobre no sono. GHKCU aumenta demais o cobre e o cobre depleta zinco. Né? Então, o GHKCU atrapalha no sono se você não suplementar zinco. É isso. Basicamente isso. Porque zinco, cobre, vai baixando o zinco e sem o zinco você não dorme. Tá? É isso, basicamente isso. Eu não lembro exatamente aqui, eu acho que eu nem anoto. Não, nem anotei zinco, nada aqui. Eu só lembrei, eu botei minerais aqui, mas não... Né? Mas enquanto a melatonina, o magnésio gera relaxamento muscular e o zinco gera relaxamento cerebral, tá, De Castro? E quando a gente usa GHKCU, o cobre sobe demais, o zinco cai muito e aí você não consegue relaxar para dormir, tá bom? E logicamente a produção de certos neurotransmissores, a dopamina mesmo que eu falei ali da síndrome das pernas inquietas, né, que é produzida, precisa de ferro para ser produzida, precisa de zinco para ser produzida também.
Tá? Tá. Já ouvi falar que luz azul no quarto é bom para induzir o sono. É verdade ou balela? Não. Não, a luz azul, não. A gente filtra essa luz, na verdade. Então, pode ser que estão falando de outro tipo de luz, né? Algum outro tratamento com luz. A gente tem tratamentos com luz, né? Tipo luz vermelha para reduzir dor, né? Para acordar a pessoa, para despertar a pessoa. A primeira coisa do dia, luz vermelha. A gente tem alguns tratamentos com luz. Eu não sei exatamente. Eu até estudei isso em terapias integrativas, eu estudei, mas eu não lembro direito. Mas a luz azul, a emissão da luz azul não é correta. Talvez tenha alguma luz azul que gere relaxamento. Tem aquele estudo das cores, eu não lembro o nome, que é isso, né? Que a gente escolhe as cores para, né, tipo no hospital, tu bota verde para deixar a pessoa mais tranquila, né? Tem esse estudo das cores. Aí você nunca vai botar um vermelho no hospital, por exemplo. Se for no hospital, não sei quem trabalha no hospital aqui, eu já fui fazer alguma coisa no hospital, que vê que, por exemplo, a sala de emergência, né? A porta é vermelha. Propositalmente, né? Então é tudo ou branco, ou verde, ou azul clarinho e a porta é vermelha. Então tem essa questão das cores. Mas a luz azul, não lembro. A emissão da luz azul, não. A emissão da luz azul é um lixo pro sono. Agora, tratamento com algum tipo de luz azul, aí pode ser. Carlos SM, hoje estão usando contra o câncer. Usando contra o câncer o que, Carlos? Na consultoria você conta sobre o zumbido, mas eu posso contar até aqui, Patrícia. É que eu não lembro mesmo. Com certeza, eu explico na consultoria, assim como eu posso explicar aqui de graça também, isso não é problema. Não precisa me pagar para eu explicar, é que eu não lembro mesmo. Eu estudei muito, eu fiz muita anotação, eu tenho muita anotação, muita, assim, cara, são são dezenas de milhares de páginas. A Bia já viu como é que é aqui. Tá, Patrícia, eu anoto tudo, eu escrevo tudo, eu tenho centenas e centenas de livros. Cara, tudo eu anoto, eu escrevo sobre tudo, só que vai virando uma gororoba, né, Patrícia? Vai acumulando coisa, e daqui a pouco eu esqueço onde é que tá essa informação, né? Ah, tá marcada? Não, claro, eu explico sim, com certeza, explico, lógico. É que eu não lembro, cara, é muita coisa, assim, eu anoto tudo, cara, eu escrevo todo dia. Todo dia eu escrevo, todo dia eu estudo. A última coisa que eu faço no dia antes de dormir é estudar. Todo dia eu estudo. Eu nunca fico um dia sem estudar. E daí vai emaranhando, né? Daí eu esqueço informação lá de 3 anos atrás. Mas eu fiz um estudo grande sobre esse zumbido. Grande, eu tenho anotado. Explico sim, na consultoria. Lucas, tomei ivermectina. Em resumo, esse medicamento faz mal? Não. Ivermectina ele tem vários. Nossa, ivermectina é um super medicamento. Eu nem vou entrar nessa questão agora, Lucas. Mas a gente utiliza ele principalmente em pacientes oncológicos, ivermectina. Que a ivermectina ela tem uma ação na célula cancerígena que não é que gera apoptose, mas ela gera também apoptose, né? Lógico. Mas não é só isso, né? A ivermectina ela tem várias ações de não deixar o vírus entrar totalmente na célula e utilizar a célula como ambiente reprodutor. Ela tem vários mecanismos. Mas, por exemplo, no câncer, né, Lucas? A gente utiliza a ivermectina porque ela consegue fazer com que a quimioterapia haja na célula cancerígena e não se esvaia. Né? Então ela consegue controlar ali dentro da célula cancerígena a quimioterapia utilizada. Porque a célula cancerígena ela tem várias formas de se esquivar da quimioterapia, dos tratamentos, né? E ela aprende muito rápido. É uma célula ela corre 10 vezes mais rápido que uma célula saudável. Então ela aprende muito rápido como se esquivar. E a ivermectina, ela consegue, por exemplo, bloquear essa esquiva da célula cancerígena para com que a quimioterapia fique ali dentro e haja ali dentro. É bem legal. Então, nossa, a ivermectina é sensacional em várias formas. Ó, 104% da nossa meta. Deixa eu anotar aqui, deixa eu tirar essas coisas aqui. Peraí, aqui. E para isso, né, para o Covid, ela tem essa característica. Cadê? Aqui, foi. Ela tem essa característica de não deixar com que o vírus utilize a célula como ambiente de replicação viral. Eu não lembro exatamente mais como, que eu expliquei isso bem lá no começo, faz 4, 5 anos que eu expliquei o uso da ivermectina. Eu tomei um ban na outra rede, lá na rede vizinha, eu tomei um ban de 90 dias. Eu quase perdi minha conta porque eu expliquei o funcionamento da ivermectina, porque eles diziam que era fake news. Daí eu tomei no cu. Agora não, agora já pode falar mais ou menos de novo. Não tomei agulhada, não, Carlos, sem agulhadas aqui também. Já tá dando câimbra. Agora bateu, ó, bateu. A galera que ajudou aí, ó.
Ó, sempre que bate 100 mil, desbloqueia um monte de coisa aqui. Obrigado. Batemos 104 mil curtidas, batemos $10 e 70 seguidores. Tá dando boa. Uma live só, porque eu vim só pra dizer um oi. Obrigado a todo mundo que ajudou. Miguel, Pablo, Jeff, Patrícia, Bia, Suzy, a Isa, Iris, todo mundo que ajudou. RMDA, e aí, velho? RMDA chegou no final. Maria Carneiro também, obrigado pelo presente, agora que eu vi. Esqueci de agradecer. Miguel de novo. Vanessa, RMDA, obrigado a todo mundo que presenteou aqui na finaleira. Vai ficar gravada? Não sei, não deu 100 seguidores, né? Eu preciso de mais 29 seguidores para gravar essa live. É quase bater uma meta aqui. Vai, 80 seguidores eu gravo esse negócio aqui, tá? Eu vou gravar, tá? Se bater 80 seguidores, ela fica gravada. Vinícius, onde é que fica essas lives gravadas? A live fica gravada no meu canal, lá naquele site super gigante, né? Vocês sabem qual é o site que começa com Y, que tem todos os vídeos do mundo, né? Inscrevam-se no meu canal lá, ó. Treta Anabólica, tá? Tem bastante coisa lá, tem podcast meu, tem aula minha, tem podcast, live gravada, tem um monte de coisa gravada lá. Bem legal, tem pouco seguidor, mas tem muito vídeo. Tem 196 vídeos, eu acho que eu vi hoje ali, entre shorts e vídeos grandes, né? Tem 190... Esse, o vermelhinho, esse mesmo, tá? Tem 196 vídeos, eu acho. Deixa eu ver aqui. É isso. 196 vídeos, tá boa a memória. 196 vídeos, estou com 305 inscritos, é bem pequeno ainda, mas é um canal que vai dar certo. Como melhorar a queimação de refluxo após consumir leite derivado? João, esse não é o tema de hoje, tá? O nosso tema tá sempre aqui, mas eu vou te falar rapidamente. Chá de hortelã, chá de espinheira santa, glutamina e dolomita, tá, João? Isso vai te ajudar. Tá? Não vou entrar em detalhe agora porque a live não é sobre isso, tá, João? Mas esses daí vão te ajudar. Chá de ervas de espinheira santa, chá de hortelã, glutamina e dolomita vão te ajudar bastante, tá? Mas logicamente, se tá dando refluxo por conta disso, você precisa corrigir o problema, né? Não é simplesmente tomar alguma coisa. Tá bom, João? Beleza? Graças por compartilhar teu conhecimento. Graças a nada. Tamo junto, Coque. Obrigado. Valeu, Coque. Tamo junto. Ó, até o pessoal de fora tá aí, ó. Sempre tem uns gringos aqui. Boa, obrigado, mano. Meu espanhol tá super fodido. Nem vou responder em espanhol, que eu tô com um sotaque feio brasileiro. Tá feio. Nós moramos fora já. Moramos no Chile há alguns anos. O espanhol era bom. Hoje em dia já tá uma bosta. É isso aí, Coque. Obrigado também. Galera, muito obrigado. O Coque aparece às vezes, né? É verdade. É verdade. Acho que é argentino, né? Coque é argentino, se eu não me engano. Galera, é isso aí. A Bia fala bem espanhol. Meu espanhol é feio, que você tá vendo? Minha gente, é isso aí. Vamos, ó, 74. Paraguai. Oxe, bem melhor, né, do que a Argentina, né? Oxe, muito melhor, que bom. No Paraguai. Eu tô pensando em fazer medicina no Paraguai, Coque. Vamos ver se dá tempo. Muita coisa para resolver. Minha galera, é isso. É isso, meus senhores. Estamos aí. 74. Todo brasileiro fala portunhol. Estamos tentando. Vamos ver a RMDA, se eu vou conseguir fazer é porque é muita coisa, velho. Construir 2 casas aqui. Vou fazer aqui, vai ser o consultório agora. Ah, cara, 6 faculdades. É um investimento do caralho no Brasil aqui, pro cara sair, né? Mas eu tava precisando fazer medicina. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos tentar. Mas se eu for fazer medicina, vai ser no Paraguai, eu acho. Porque não dá, Brasil começa em 12 mil a mensalidade, porra. Não dá, né? Virou uma máfia essa porra, né? Tá bom? Então é isso. Olha só, povo, eu preciso de mais um seguidor só pra ficar gravada essa live. 75 seguidores eu gravo a live, tá? A Bia vai postar amanhã ou segunda-feira a live gravada aqui no Treta Anabólica, né? Não esqueçam de seguir lá, de se inscrever, ativar o sininho, tá bom? E, lógico, me sigam aqui também pra receberem aí as notificações das lives, tá bom? Então é isso. Valeu, Isa. Valeu, Leandro. Daqui a pouquinho eu vejo lá as mensagens do Leandro, tá, Leandro? Daqui a pouquinho eu vejo. Eu vi que você mandou um monte lá, mas depois eu vejo, tá? Isa, valeu, tá? Brigadão. É isso, meus senhores. Boa noite, Toropa do Ice. E aí, Sem, como é que você tá? Patrícia, obrigado, tá? Valeu. Eu vou buscar minhas anotações do zumbido pra quando chegar a nossa consultoria eu saber o que te falar, tá? É isso, fechou. Ó. Carla Vercos começou a seguir, bateu 75. 100, chegou agora, 2 horas de live, chegou no final, tá? Mas é isso, obrigado a participação de todo mundo, um bom final de semana para os senhores e para as senhoras, tá? Obrigado a todo mundo que participou, que ajudou, que curtiu, tanto faz, que seguiu, que deu presente, né? Beleza? Muito obrigado a todo mundo,
tô cansado já, o meu WhatsApp tá bombando ali, os pacientes estão chamando, vou trabalhar um pouquinho aqui, deu, tá? Obrigado. Miguel, nossa, por pouco o Miguel passou o Pablo aqui, Miguel passou. Miguel, escolhe o tema de amanhã, já sabe como é que funciona, é só mandar uma mensagem pra mim que amanhã, não sei se vai ter live amanhã, porque eu tenho 20 e poucos planos pra entregar, senão segunda-feira, 7 da noite vai ter live, tá? Então, gente, fiquem de olho no meu stories, pra vocês saberem se vai ter live amanhã ou segunda, mas provavelmente vai ser segunda, não sei se vai dar tempo amanhã, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, uma boa noite pra vocês, obrigado a ajuda de todo mundo, tá? Fiquem muito bem, conversaremos amanhã ou segunda-feira. Miguel, não esquece de mandar o tema da live, o Miguel foi a pessoa que mais colaborou com a live, então ele vai escolher o tema de amanhã. Tá bom, senhores? É isso, boa noite, bom descanso, bom final de semana, fiquem muito bem, conversamos em breve, valeu!